Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e ação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos, oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Jornada Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô Campinas, alô Ribeirão Preto, alô Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Estádio Moisés Lucarelli. A bola rola daqui a pouco. Partida marcada para 21h30. Ponte Preta e Ituano vão medir forças em rodada válida pela Série B, a Bezona do Campeonato Brasileiro. Leandro Boles transmitiu a vitória do Guarani, placar de 1-0. E agora vamos para a nossa segunda jornada esportiva. Conosco, Rádio Assunção AM 620 de Fortaleza. Emissora afiliada à Rede Bandeirantes de Rádio. Conosco na grande jornada esportiva, equipe coordenada pelo Júlio Salles. Alô, Júlio Salles, um grande abraço, muito obrigado. Abraço também para o César Augusto, que já prestou serviços de instalação aqui para a Rádio Bandeirantes quando estive lá no estádio Castelão, em Fortaleza. Já já a bola rola e a partir de agora a convocação para que você fique ligado para continuar ouvindo aqui a transmissão pela Rádio Bandeirantes. Para Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade
com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, inauguração sensacional, loja na Avenida das Amoreiras, 4079, no Vila Rica. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Chame pelo WhatsApp 11 964 290680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. 3342-7000. E atenção profissional e apaixonados por ferramentas. Só na Anhanguera você encontra as melhores ofertas. Acesse anhangueraferramentas.com.br. O rápido intervalo e voltamos já para a sequência da grande jornada esportiva Bandeirantes. Qual é com a Bandeirantes? Laia, 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 Bandeirantes, laia, laia, laia. Futebol! Educação antidiscriminatória e o desenvolvimento da nossa região. Agora é a hora da nossa voz ter vez. 12012, Dani Rodrigueiro, a deputada estadual que vem primeiro. Sou Rebeca Barbosa, a primeira vereadora transexual eleita pelo Alto Tietê na luta pela dignidade da pessoa humana. Conto com vocês, 12456. Atenção, Guarulhos, na saúde falta médicos, o povo sofre nas filas, gente desempregada e sem moradia, não a taxa do lixo. Alex Bueno, 12369. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter Golcare. Acesse golcaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. Golcare Saúde, importante para a sua vida. Márcio França, 400, senador. Muita gente me pergunta nas ruas o que faz um senador. O Senado aprova todos os empréstimos para os municípios, revisa os projetos aprovados na Câmara e fiscaliza as ações do Executivo e também dos tribunais. É o Senado que aprova as nomeações de ministros do Supremo e de embaixadores estrangeiros. Eu estou pronto para assumir essa responsabilidade. Eu quero ser o seu senador, o senador de todos os paulistas. O senador de todos os paulistas. Coligação Juntos por São Paulo. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Eu sou o Rodrigo, o governador. Quando eu assumi o governo de São Paulo, eu dei uma ordem expressa para as polícias. Tolerância zero contra o crime. E os números não mentem. Recorde de apreensão de drogas, de bens e de imóveis do crime organizado. E sabe quando eu senti que a gente está virando o jogo? Quando eu comecei a receber ameaça e tive que usar colete à prova de bala para me proteger. Aqui em São Paulo, quem tem que estar acuado é o crime. E eu vou usar esse colete o tempo que for preciso, que eu não vou dar nenhum passo atrás no combate ao crime e na proteção das famílias do nosso estado. Coligação São Paulo pra frente. Governador Rodrigo, vice Geninho. O
para-brisa do seu carro quebrou? Conheça a Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras. Confira unidades nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Sofisticar Autovidros. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Seja uma autorizada Sofisticar. Pergunte no WhatsApp 11 96429 0680. Lula tá com você. Eu quero falar com todo o povo brasileiro. Para você que precisa do auxílio de R$600, vamos garantir que ele continue no ano que vem. Para você que empreende, vamos garantir crédito com juros baixos. Para você que está endividado, vamos renegociar suas dívidas para limpar seu nome. E para todo o Brasil, vamos garantir salário mínimo forte, emprego e a vida vai melhorar. Já fizemos uma vez e vamos fazer melhor. Coligação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Próximo. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol, eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Times escalados e definidos. Escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo, e aqui na Bandeirantes a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ponte Preta com Kaique França no gol, 12, Norberto, camisa número 2 na lateral direita. Matheus Silva na zaga central, número 4. Fábio Sanches, quarto zagueiro, 27. Arthur na lateral esquerda, número 15. Meio campo com Amaral, 19. Leonaldi, número 5. O Alisson, camisa número 25. E Elvis, número 62, fechando o quadrado do meio campo. No ataque, Fecim, número 20. E Luca, número 10. Kaique França, Norberto, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur. Amaral, Leonaldi, Alisson, Elvis, Fecim e Luca. No banco de reservas, Luan Ribeiro, número 30. Thiago Oliveira, 3. Moisés Ribeiro, número 7. Leandro Bárcia, número 11. 13 para Bernardo. 14 para Ribamar. 18 para Nicolas. 23 para Cássio Gabriel. 26 Jean Carlos. 29 Chaporã. 32 Fraga e 70 para Bruno Alves. Esse é o time da Macaca. Galo rubro-negro altaneiro, forte, valente e audaz. Ituano com Jefferson Paulino no gol, número 12. Você é demais. Raí Ramos na lateral direita, 2. Rafael Pereira, zagueiro central, 3. Bernardo, quarto zagueiro, número 4. Lateral esquerdo, Mário Sérgio, número 6. Primeiro volante, Jimenez, camisa número 5. Léo Ceará, número 7. Caio, número 8. 10 para Gerson Magrão. E no ataque,
Brenner, camisa número 9, e 11 para Vinícius Jaú. Repetindo, Jefferson Paulino, ex-Guarani, no gol. Na lateral direita, Raí Ramos, Rafael Pereira Bernardo e Mário Sérgio Jimenez. Léo Ceará, Caio, Brenner e Gerson Magrão e Vinícius Jaú. Esse é o time do Ituano, que tem no banco de reservas Felipe, camisa 1, Córdoba, 13, Léo Santos, 14, Lucas Dias, número 15, Kaique, número 16, Vinícius Paiva, 17, Dudu Vieira, 18, 19 para Krigor, 20, Luan Natan, Lucas Natan, 21 para Ailon e 22 para João Vitor, ex-jogador da Ponte Preta. Esse é o Ituano. Arbitragem do jogo. Rafael Rodrigo Klein, assistente 1, Michael Stanislau, assistente 2, Luísa Naujox Reis, o trio do Rio Grande do Sul. Quarto árbitro, Hilber Estevam da Silva de São Paulo. Árbitro de vídeo VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Ele que é FIFA de São Paulo. Bandeirantes. O candidato Rodrigo diz que não tem lado. Oi? Não tem lado? Mas é só puxar pela memória. O candidato Rodrigo esteve ao lado do Maluf, do Pita, do Kassab. Ele fez parte da chapa Bolsodória. Foi vice e também secretário do Dória. Então, quando Dória cortou o passe do idoso, aumentou impostos na pandemia e congelou o salário mínimo por 2 anos, o Rodrigo estava do lado do Dória? Bem ao lado e assinando embaixo. Olha só! Eu é que não me deixo mais enganar. Coligação Juntos por São Paulo. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. É 22, é 22. Sou Davi Cardoso, 2256. Sou candidato a pedido do presidente Bolsonaro. Conquistei a amizade e a confiança dele e vou conquistar a sua. Ouça minha voz, Davi Cardoso, 2256. Estou aqui por vocês. Olá, aqui é o deputado Frederico Dávila e ao lado do Bolsonaro e do Tarcísio lutamos contra o aumento de impostos dos alimentos, combustíveis e insumos agrícolas. Para deputado federal, vote Frederico Dávila, 2288. Peço a vocês que votem nos candidatos da nossa coligação. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Você precisa saber a verdade do Haddad, do Haddad. Haddad foi prefeito de São Paulo. Se tivesse sido um bom prefeito, teria sido reeleito. Sabe por que perdeu? Haddad prometeu 3 novos hospitais, mas só entregou 1. Disse que ia fazer 25 novas UPAs, mas só entregou 3. Prometer e não cumprir dá nisso. Eu acabei de falar a verdade do Haddad e maldade. Sou Edson Aparecido, o senador da saúde. Vote 155. Coligação São Paulo pra frente. Suplentes Augusto de Castro e Elza Oliveira. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Lula e Bolsonaro só estão preocupados um com o outro, não é com você. E é por isso que eu não quero nenhum nem outro. O que eu quero é o certo.
E o certo é você, no centro de todas as decisões. Nós já passamos por outras crises e quem tirou o país do atoleiro não foi nenhum governo, não. Foi você, com seu trabalho, com a sua força, com a sua garra. E é por isso que eu acredito no Brasil, porque eu acredito em você. Soraya é diferente porque pensa igual a você. Vote Soraya, candidata a presidente pelo União Brasil. Só na Anhanguera Ferramentas você encontra tudo o que precisa. Máquinas, equipamentos e ferramentas das melhores marcas do mercado. Visite as lojas em Campinas, na Avenida Ralfo Leite de Barros, número 55, Jardim do Trevo. Em Jundiaí, na Avenida 14 de Dezembro, número 1501, Vila Mafalda. E na cidade de Limeira, na Via Francisco da Andréia, número 6667, próximo ao Limeirão. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Eu sou o Rodrigo, o novo governador. Eu posso te fazer uma pergunta? Desde que essa briga política começou no Brasil, alguma coisa melhorou na sua vida? E agora, os mesmos que dividiram o Brasil querem trazer essa briga política pra cá. Se depender de mim, São Paulo vai ficar longe dessa guerra. São Paulo é diferente. Aqui a gente não pergunta se você é de esquerda, direita, em quem você votou. Aqui a gente pergunta o que você precisa, como eu posso te ajudar. São Paulo faz o bem sem olhar a quem. E é esse espírito paulista que eu quero proteger. Coligação São Paulo pra frente. Governador Rodrigo, vice Geninho. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Bandeirantes. Tudo pronto, vai começar o espetáculo no estádio Moisés Lucarelli. CH, Carlos Henrique, um abraço, a sua expectativa. Outro Batista, um grande abraço para o ouvinte da Bandeirantes. A expectativa é de vitória, mas cuidado com o Ituano, que é um time muito competente, Batista. E para você, Gleger, um abraço, boa noite, a sua expectativa. Um abraço, Batista, boa noite. Só a expectativa de que a Ponte não deixe a confiança atrapalhar. Tá com a confiança e a autoestima lá em cima, tem tudo para vencer o jogo, Batistão. A Ponte de branco para enfrentar o Ituano, que é rubro-negro. Tudo pronto, vai começar o espetáculo neste primeiro tempo. O time da Ponte ataca contra o gol da linha do trem, para quem conhece o Majestoso. Consequentemente, o Ituano vai atacar contra o gol dos portões de entrada. Apita o árbitro! A bola está rolando no Majestoso. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! O jogo, o time da Macaca vem com o Alisson. Ele tentou levar, não deu. A bola estourou, voltou lá pela direita. Raí Ramos domina para o time de Itu. Recolhe, vem andando para trás e recua tudo, jogando para Jefferson Paulino lá dentro da área. Ele bate, ele perto da direita, lançou na cabeça do Mário Sérgio, mas ele não conseguiu dominar. É arremesso lateral, Norberto. Cobra arremesso, toca atrás do campo de defesa. Formiga com uma luxação no ombro direito. É desfalque do time da Macaca. Ele está fazendo o tratamento. Em compensação, Arthur estava com desconforto muscular. Conseguiu a recuperação a tempo e está aí jogando pelo time da Macaca. Norberto, tocando atrás, vem no campo de defesa. Matheus Silva levanta a bola de perto da direita para o Alisson. Ele vai atrás dela, chega primeiro. Bernardo recua, Jefferson Paulino tira, toca na lateral para Mário Sérgio. Ele tenta a arrancada, foi para o solo, o árbitro mandou seguir. Partiu, dominou Elvis pela direita. Vai para a bola, Norberto esqueceu, a bola voltou, ajeitou, tentou levar. Chega para tirar o zagueiro
Pinheiro. A bola vai para a linha lateral no toque do Bernardo. Tem prensa, cobra. Norberto cobrou. O cruzamento não foi legal. Retoma tentar sair jogando o time do Ituano, mas o árbitro parou, marcou falta no campo de defesa. Sanasa Campinas, primeiro lugar do ranking estadual de qualidade de água. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Sanasa Campinas. Falta no campo de defesa, o Ituano vai cobrar. Comecinho da partida, placar de 0-0. Lançamento aberto para Léo Ceará. Ele partiu na velocidade, cometeu a falta no Norberto. É falta no campo de retaguarda. A linha de cortadores elétricos, a Titan da Cortag, possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Vem pra bola, domina pela esquerda, Léo Ceará. Partiu, meteu o pé canhoto, cruzou na área. Chega Fábio Sanches pra tirar. Ela caiu na linha de fundo, Léo Ceará. Fez a proteção, a bola foi para a linha lateral, saiu em arremesso rente ao pau da bandeira, tem pressa. Cobra, vem Gerson Magrão, dominou, tocou para Mário Sérgio, vai para a linha de fundo, o Alisson na marcação. Solta o jogo, vem para a bola para Léo Ceará, o Alisson chega lá atrás, afasta, tira Leonaldi. Dominando a entrada na área, bate a bola de perna direita para o Alisson, sai jogando perigosamente. Dominou Brenner, pé direito, bateu mascado. Kaique França saiu, pegou com enorme facilidade. Rocha Autopeças há 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Domina, vem pela esquerda, Arthur com Elvis, Elvis com Arthur, na combinação da jogada pela esquerda. Domina Arthur, recua para Fábio Sanches, ele no campo de defesa, aciona Elvis, vem pela meia esquerda para fazer o passe invertido, na direita, Matheus Silva, se manda, ultrapassa a linha na metade do campo, tenta uma tabela com Alisson, volta a bola pela meia direita, trabalha Amaral, a bola volta, Matheus Silva, rolou para Amaral pela direita, perdeu! E vem o time do Ituano, dominou lá pela direita, caiu na bola para fazer o domínio, Caio recua pela direita para Raí Ramos, arrefeceu o Ituano e recua tudo para o campo de retaguarda para Rafael Pereira. Golcare, plano de saúde, atendimento nos principais hospitais da região e melhores laboratórios. Acesse golcaresaude.com.br. Você sabe, Golcare escreve-se com G-O-C-A-R-E. golcaresaude.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5:30, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Estádio Moisés Lucarelli, Campinas, Ponte Preta 0, Ituano 0, Edu Pinheiro. Para Leandro Borges narrou aqui, Operário 0, Guarani 1, gol do Yuri Tanque a 20 do primeiro tempo. Um abraço para Londrina, o Júlio Passanholo, no qual conheci, tive o prazer de conhecer em 2017, está a trabalho lá em Londrina, curtindo a gente. Obrigado, Júlio! Você confere também essa arrancada no time do Ituano, Jaú entrou na área, ficou perdido na hora de bater, lascou a bola, bateu fora para a linha de fundo, saiu em tiro de meta para a Ponte, seguindo com a vinheta do YouTube. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Escanteio pro Galo de Itu, levantamento, Magrão mandou na área, chega o Alisson para afastar, a bola foi pela linha de fundo, mas o árbitro já paralisava, marcando a falta nele, é falta lá atrás no campo de defesa para Macaca. A Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos no mercado,
Lojas em Campinas, Limeira e Jundiaí. Acesse em angueraferramentas.com.br. Saiu jogando Amaral, perdeu a bola, vem na bola, dominou, pé canhoto, bateu de longe. Magrão, a bola subiu, saiu, foi embora pela linha de fundo. Amaral não começa legal. Já armou 2 contra-ataques para o time do Ituano. Vai construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. São 3 lojas em Campinas e a nova loja na Avenida das Amoreiras, 4079. Entregas em Campinas e toda a região. Siga no Instagram, @Aeropisos. Domina tentando levar do campo de ataque. Luca foi aterrado. Chegou Bernardo. Cometeu a falta, o Luca tá sentindo, tá caído. É falta, campo de ataque, falta para o time da Macaca bater. Comecinho da partida, placar de 0-0. Grande abraço pro Toninho. Alô, Toninho, tá ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Você já mandou a sua tradicional mensagem. Desejou a todos excelente transmissão. Grande abraço, muito obrigado. Bola parada no campo de ataque, o time da Ponte vem para a batida, vai tomando posição Elvis. Autorizado, vai levantar da área, a Ponte adianta suas fileiras. Placar de 0-0, 8 minutos e meio, primeiro tempo. Elvis não cobra, fica gesticulando, conversando e o árbitro vai para lá. Aponta o cronômetro porque os zagueiros do time do Ituano estão enxuriçando. Elvis levantou a bola na área, subiu lá atrás, afasta, tira o zagueiro, a bola caiu reboteada com Magrão, com Caio. Ele domina, bate de perna direita, soltando para Vinícius Jaú. Ele tenta levar em cima da marcação, a bola vai para a linha lateral, é arremesso pela direita, arremesso, último toque do jogador da Macaca. Quer reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br. 9 minutos passados do primeiro tempo. A Ponte correndo atrás da sua 7ª vitória consecutiva, jogando no estádio Majestoso. Léo Ceará, ele domina lá pela ponta canhota. O Alisson vai ao seu encalço. Ele recua para Caio. Batendo de perna direita, entregando para Raí Ramos, beiradeando o campo. Ele tenta levar. Chega a Fecina, recomposição, toca na bola. Ela vai para a linha lateral em arremesso pela direita para o time do Ituano bater. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. Seja uma loja Sofisticar autorizada. Confira no WhatsApp 11 964 290 680. Sofisticar Autovidros. Sai jogando lá atrás o time do Ituano. Placar de 0-0. Vem pela direita, já retoma Norberto para o time da Macaca, recua para Matheus Silva. Ele ultrapassa a linha na metade do campo para Norberto. Vai para Elvis, ele domina, soltando para Amaral, volta para Matheus Silva, outra vez para Amaral, recua para Matheus Silva. Na triangulação aparece também Fábio Sanches. Ele vem na cabeça do círculo central, entregando para Arthur pela esquerda. Que bolão! Para Leonaldi pela esquerda, rolou, chamou o Fecim. Para Elvis, pé direito, abriu na ponta direita para Norberto, no fundo do campo, pé direito, cruzou na área, subiu lá atrás, tira o zagueiro, a bola voltou, Amaral, pé direito, bateu, vai embora. Houve um desvio no Caio, a bola saiu, foi embora pela linha de fundo em escanteio para Macaca bater. Momento de expectativa, 11 minutos, escanteio, a Ponte se iguala em número de escanteios. Um para cada lado. Elvis, o homem da bola parada, vem para a batida na cobrança e de escanteio, pé direito, levantou na área, subiu lá atrás, outra vez, afasta, tira Rafael Pereira, a bola caiu com Leonaldi pela direita, para Elvis, pé direito, levantou na área, subiu, afasta, tira lá atrás, Raí Ramos, a bola sobra com Caio, mas ele desperdiça o contra-ataque. Fecim pega a bola para o time da Macaca pela meia esquerda no campo de ataque para Arthur, pé canhoto, levantou na área, deu rebote.
rebote na zaga, voltou Elvis, dominou, tocou para Alisson, não conseguiu dominar. O Alisson foi o último a tocar, então é tiro de meta, apenas tiro de meta para o Ituano. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta, dê a avaliação. 33427000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 12 minutos e meio passados primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui, majestoso em Campinas. Ponte Preta 0, Ituano 0. É conosco o Furlan lá de Vinhedo e o Itamar da velha guarda, torcida jovem Jardim Oulina. Bandeirantes AM 1170 e FM 85.7. E vem, tentou a passagem, Jaú na entrada na área. Chega no lado invertido, Arthur. Saiu para tirar. A bola caiu com o Norberto pela direita e o árbitro parou para marcar falta nele. Sanasa Campinas, selo Aliança pelas águas do Ministério do Desenvolvimento Regional. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Sanasa Campinas. É tempo de análise, Carlos Henrique, o mais pesado e o comecinho do jogo. Aí, placar de 0-0, quem começa melhor a partida em CH? O Ituano, que marca a saída de bola inteligentemente, tira o espaço do Leonaldo e do Elvis. Não tem saída de bola nas laterais, a Ponte tem dificuldade. Com 14 minutos, 2 grandes chances para o Ituano, portanto, Ituano é melhor até agora. E para você, Gleger Zorzin, qual é a plataforma tática da Ponte e também a plataforma tática do Ituano? Como que começam os dois times 0-0 em Gleger? A Ponte, no seu estilo 4-4-2, né, com os 3 volantes, o Alisson mais para o lado direito, Leonaldo saindo ali pro lado esquerdo. O Amaral precisa entrar no jogo, né? Aquilo que eu falava no início da partida, que é o excesso de confiança, né? Saída de bola, sozinho em alguns momentos. E o Ituano não veio para ficar atrás não, hein? Pressiona, tenta jogar, tenta sair, né? Claro que não criou nenhuma oportunidade de perigo ainda, mas é um time perigoso quando sai para atacar. A Ponte tem que estar muito atento. Gosto da recomposição, gosto das linhas próximas. Acho que isso é muito importante. Principalmente quando você enfrenta um time que tecnicamente está no mesmo nível, que é o caso do Ituano, né? A tabela, inclusive, mostra isso. Elvis dominou, tocou para Luca, buscou o buraco não apareceu, ele ficou caído. Recupera o time do Ituano, tenta a saída pela esquerda, vem o Alisson na marcação, chega tirando. A equipe do Ituano tem marcação forte a partir da metade do campo. Anhanguera Ferramentas, os melhores equipamentos de Campinas, Limeira, Jundiaí e toda a região. Acesse anhangueraferramentas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Quase 16 primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Conferindo o placar majestoso, Ponte Preta 0, Ituano 0. Amanhã, Copa do Brasil, 20h45, Maracanã, Flamengo e São Paulo. No Morumbi foi 3-1 para o Flamengo. De Presidente Prudente, o Adelmo Foltran, na Fazenda 4 Irmão. Vem comigo, torcedor, estamos ligados nesta mesma paixão chamada futebol. E futebol é comigo aqui na Rádio Bandeirantes, comigo Rádio Assunção AM 620 em Fortaleza. Grande abraço para o Júlio Salles, que comanda o timaço da Rádio Assunção Cearense.
A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Placar de 0-0. Ituano dá uma estilingada no campo de ataque lá pela ponta canhota com Léo Ceará. Ele conseguiu chegar, tentou levar Norberto. Chegou firme na marcação. A bola saiu, o árbitro está marcando a saída de bola que pertence ao time do Ituano. Lá pela esquerda, rente ao pau da bandeira. Vem para a bola para fazer a cobrança o time de Itu. Galo de Itu vai empatando o jogo. Tem 40 pontos na competição. Arremesso lateral, Mário Sérgio cobra. Levanta na entrada da área. Tira lá atrás. Afasta Elvis. A bola caiu com o Luca. Ele recua para Fecim. De cabeça pela esquerda para Arthur. Tentou o passe. Lançou para Luca. Ele briga pela posse da bola. Ganha no corpo do Jimenez. Abriu na lateral pela esquerda. Fecim dominou. Tentou enganar a marcação. Acabou o campo para ele. E ele saiu para a linha lateral. Com um arremesso para o time do Ituano. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Estamos no youtube.com.br, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dá um like aí para nós. Você que ainda não é assinante, seja assinante do canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lembre-se de ativar o sininho para receber aí. Tá impedido. Defendeu o goleiro Kaique França. Na arrancada do Gerson Magrão. Bandeira mandou seguir. Mas havia um impedimento. Se sai o gol, realmente seria um negócio terrível. É que na arrancada o Gerson Magrão tentou por cobertura de perto, a canhota levantou e o Kaique França chegou pegando, mas não marcou impedimento não, hein, Gleger? Não marcou, né? E pra mim também não estava. Pela defesa ali, o Kaique França tá ligado no jogo. A ponta tem que estar atento, hein, Batista? Essas esticadas do Ituano são sempre perigosas. Então vamos narrar de novo aí, né? O lance do Gerson Magrão com o Kaique França. E vem dominando o time da Ponte depois desse lance. Vem Arthur, dominou, soltou para Elvis, pé direito, cruzou na área. O Alisson de cabeça vai embora. Para fora. Pela linha de fundo, cruzamento, levantamento na área. O Alisson mergulhou de cabeça e a bola passou lambendo o poste e foi embora. Para fora pela linha de fundo, que lance! Por muito pouco. A Macaca não abre o placar do jogo. Passe espetacular do Elvis. Sempre ele. E o cruzamento na área. O Alisson tentou tirar, mas tirou muito. E a bola foi para fora pela linha de fundo. Quase o time da Macaca faz o gol em CH. Grande momento da Ponte nessa metida do Elvis, né? A projeção do Alisson, faltou pontaria, mas foi o melhor momento da Ponte no jogo, Batista. E vem o time do Ituano, bola cruzada na área, chega de cabeça, tira Arthur. Mandou para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para o time do Ituano bater lá pela direita. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. Você vai ter facilidade para procurar as matérias, porque é tudo muito rápido de localizar. Escanteio lá pela direita no campo de ataque. O time do Ituano vai povoando a área da Macaca. Rafael Pereira e Bernardo, zagueiros, estão lá dentro. O árbitro chama a atenção da marcação, chama a atenção dos jogadores que estão se empurrando na área. Autorizado, Magrão, pé canhoto, levantou no primeiro pau, o Alisson tira. De cabeça, tira o camisa 25. Mandou para fora pela linha de fundo em escanteio. Novo escanteio para o time do Ituano bater lá pela direita.
Vem pra bola, vai tomando posição para fazer o erguimento da bola lá para dentro da grande área. Gerson Magrão, autorizado. Arma aperta a canhota, zagueirada do Ituano lá dentro. Árbitro pede para esperar. Não autoriza a cobrança. Está observando alguma coisa, agora sim autorizou. Partiu Magrão, pé canhoto, levantou direto pro gol, saiu lá atrás. Kaique França. Rafael Pereira de cabeça, tocou para fora pela linha de fundo, em tiro de meta. Gol Quero, plano de saúde importante para a sua vida. Contrate o seu plano 100% online e sem burocracia. Acesse golquersaude.com.br. Golquer, você sabe, escreve-se com G-O-C-A-R-E. golquersaude.com.br. Placar de 0-0. Ninguém mexeu no marcador até aqui. Vem pra bola o time da Macaca. Arthur levou pra linha de fundo, tentou o cruzamento. Chega Rafael Pereira, tira. Arthur vai atrás dela, rola o jogo, soltando pra Fecim. Ganhou a linha de fundo, tentou o cruzamento pra trás. Caio chega pra tirar. Bate de perna direita, lá atrás. Chega pra dominar. Vem Fábio Sanches tocando pra Matheus Silva, pé direito. Levantou o cruzamento, lançamento não foi legal, mas do rebote vem o Alisson, brigou pela posse da bola, falta. Léo Ceará chegou por trás, cometendo a falta. É falta para o time da Macaca bater, campo de ataque pela meia direita. Vai construir ou reformar, Aeropisos é o lugar. Quer ter desconto, melhores condições de pagamento, qualidade e atendimento? Aeropisos é o lugar. Entregas em Campinas e toda a região. Siga no Instagram, @Aeropisos. Falta para o time da Macaca bater. Vai pra bola, tomando posição, Elvis. Partiu, meteu o pé direito, levantou na área, Fábio Sanches de cabeça. A bola pipocando na área, Arthur pé canhoto, bateu, toca no zagueiro do Ituano. A bola vai pra linha lateral, chega lá atrás, Léo Pereira, evita a saída. Toca na frente, vem o Alisson, conseguiu a recuperação pra Leonaldi. Amarão, pé direito, cruzou na área, chega lá atrás, tira, afasta a retaguarda do Ituano. A bola caiu pela esquerda. Arthur pra Fecim, foi costurando, dominou a entrada da área, opa! É falta nele! E vai sair cartão amarelo para Bernardo, está amarelado. Fecim veio fazendo fila e para não deixar que ele entrasse com bola e tudo, esticou a perna, cometeu a falta Bernardo. Um passo a mais seria pênalti. É falta, entrada na área, falta perigosíssima para Macaca bater. E se não pra faz bola a tomar falta posição, Elvis para fazer a cobrança. Momento de grande expectativa. 25 minutos. É a hora do gol. A hora do gol. 4 homens na composição da barreira. Vem pra bola, tomando posição. O homem da bola parada. Vai pra bola, Elvis. O meu coração está pedindo gol. Autorizado. Elvis toma posição para fazer a cobrança. Arruma com carinho a bola para a cobrança e conversa com Fecim. O árbitro risca o chão. A bandeira fica ali atenta porque a barreira andou um pouco e agora um cara do Ituano está deitado no pé da barreira. Vem para a bola o Elvis, para a batida, Fecim também fica por ali. Fecim bate com a canhota, Elvis com a direita. Ali a bola posicionada, meia-lua frontal da grande área. Autorizado, vai para a bola. Tomou posição, Elvis, partiu, pé direito, bateu, é gol! Gol! Da Ponte! Desfraldado, precisando sua cor. Na marca de 26 minutos passados, primeiro tempo, Elvis
A bola tomou curta distância e com o pé direito bateu por baixo da bola com capricho. Ela encobriu a barreira e bateu lá no fundo do gol e fez um golaço no Majestoso. Magistral cobrança, perda mágica, perda direita para fazer a rede balançar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. O gol é uma experiência mística e poeta que a ciência não consegue explicar. É impressionante a capacidade de cobrança de falta de Elvis. Bateu de maneira espetacular e fez a rede balançar. A torcida vibra, vibra da pele até o osso. Dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca. Elvis, 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 camisa 62. Ele, o autor do gol. Abre o placar do jogo no Majestoso. Examada Ponte Preta. Ponte Preta 1, Ituano 0. E o detalhe do gol é seu Carlos Henrique. Diz aí, CH. Colocou com as mãos uma falta com uma cobrança magistral. Canto direito baixo, ela tocou ainda na trave e foi morrer no gol do Ituano. O Paulino nem se mexeu, nem dava, né? Porque a bola foi no ângulo. Tamanha precisão de Elvis. Elvis é o nome do gol. Golaço da Ponte. E tem um detalhe, hein? Menção honrosa para o Fecim, que saiu driblando todo mundo e cavou a falta. Mas foi um golaço como há pouco tempo a gente não assistia. 1-0 Ponte na frente, Batista. Gleger Zorzinho, 1-0. O time da Macaca marcou um golaço e o placar é justo em Gleger. Justíssimo, justíssimo. Golaço do Elvis, golaço. Você vê que ele não toma nem distância, né? Pô, jogou por cima da barreira uma distância curta e ele conseguiu fazer um golaço. 1-0 Macaca. E agora sim, Batista, agora o jogo pode facilitar para a Ponte. E vem o time da Ponte. Fecim puxa o contra-ataque tocando para Elvis. Ele foi abalroado. O árbitro viu, marcou falta. Falta no meia da Macaca. A linha de cortadores elétricos Titan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. Norberto toca na bola, soltando para Amaral. Bateu de perna direita, inverteu lá pela esquerda. Arthur não conseguiu dominar. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 30 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui, majestoso. Golaço do Elvis. Depois desse ataque eu sigo com o giro do placar. Luca dominou, tentou levar, fecha a porta. Caio toca na bola, ela vai para a linha lateral em arremesso pela esquerda. Arthur vai cobrar, autorizado. Arthur lá pela esquerda ainda não está autorizado. Vai para fazer a cobrança de arremesso lateral, 31 minutos, placar de 1-0, golaço do Elvis. Arthur para Elvis, recolheu o pé direito, cruzou na área, subiu o Bernardo, tirou e afastou a bola, voltou, Arthur matou de maneira espetacular, tocou para Elvis, na área para Leonaldi, abriu para Arthur, meteu o pé canhoto, levantou, muita força na perna esquerda, a bola bateu nas costas do Alisson, tentou dominar, não conseguiu.
E aí o Ituano sairia em contra-ataque, matou o contra-ataque Bernardo. Aliás, o Norberto meteu para fora. E eu sigo com o giro do placar. Estádio Moisés Lucarelli, golaço do Elvis, Ponte Preta 1, Ituano 0. Olha, é o seguinte, amigo Batista, eu contei aqui, quando saiu a falta, eu peguei meu controle aqui, faltas, tá aqui, gols e faltas da Ponte, faltavam 19 dias para completar um ano que a Ponte não marcava um gol de falta. O último, 2 de outubro, ano passado, o Rafael Santos fez o gol para a Ponte, em Ponte Vila Nova 1-1, portanto, quebrado o tabu, quase um ano, a Ponte faz um gol de falta. Quer reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br. Batista. Norberto sentiu em CH. Norberto foi no último lance aí, ele deu um pique do lado direito, voltou puxando a perna e o Bernardo já está se preparando, infelizmente o Norberto machucou, Batista. Ele estava voltando de contusão, né? Infelizmente essa mesma contusão, e hoje tinha aí a oportunidade de ser o titular. O Formiga está com uma luxação no ombro direito e, portanto, entregue ao departamento médico, mas, infelizmente, né, Gleger? A gente percebe aí pelo semblante do jogador, ele sai muito chateado, sai muito magoado. E entrou o Bernardo, camisa número 13, o que muda? Sim, Batista, muda muito, né? O Norberto é um jogador defensivamente falando muito bom, aparece à frente com muita qualidade. O Bernardo, ele é muito instável, né? Tomara que entre bem no jogo. Mas a Ponte perde, sem dúvida nenhuma. Agora, que fase do Norberto, hein, Batistão? Infelizmente, né? A contusão é um negócio complicado. O jogador é perseguido por contusão. Isso está acontecendo aí com o Norberto, infelizmente. Ele é bom jogador, tem qualidade, mas o ano está terrível para o Norberto. A gente, inclusive, percebe a imagem. Ele já no banco de reservas, já providenciaram um saco de gelo. Posterior da coxa direita. Posterior. Mais uma contusão do Norberto, que deve ficar aí mais algum tempo fora. Como você disse, um jogador importante, bom jogador, né? Tem aí a Formiga, que estava como titular, também está contundido. E agora o Bernardo recebe aí mais uma oportunidade. Tomara que vá bem. Se acompanhar o ritmo do time, tomara que ele entre bem, viu, Batistão? Apaixonados por ferramentas e profissionais na Anhanguera. Você encontra tudo que precisa. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Placar de 1-0. Elvis marcou o terceiro gol dele com a camisa da Macaca. Placar de 1-0. Gol do Elvis. Golaço cobrando falta. E a Ponte teve que fazer uma alteração forçada por contusão. Saiu Norberto 2, entrou Bernardo, camisa número 13. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. Seja uma loja Sofisticar autorizada. Confira no WhatsApp 11 964 290 680. Sofisticar Autovidros. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 35,5, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Majestoso Elvis de falta, camisa número 62. É uma homenagem ao ano de nascimento da mãe dele, que infelizmente esse ano faleceu. No majestoso Ponte Preta 1, Ituano 0, Edu. Olha, Leandro Bones narrou aqui, Operário 0, Guarani 1, gol do Yuri Tanque a 20 do primeiro tempo. Alô, de Hortolândia, o Lorival Simplício, e da Vila Boa Vista, o Davilson e o professor Tatão.
Bandeirantes AM 1170 e FM 85.7, faixa estendida para a região de Campinas. Domina o time da Macaca, vem pela meia direita, recolhe, chega a marcação, ele recua para o Alisson de primeira, tentou passe invertido lá pela esquerda para Arthur, ele vem chegando, domina, rola pela meia, Elvis ajeita, meteu o pé direito, levantou na jogada invertida da esquerda para a direita, de uma extremidade a outra, para Luca, dominou, jogou para o Alisson. Ele tentou o fundo, mas aí o Bernardo estava impedido. Ele saiu da bola para ver se o Luca chegava. Mas o Luca não conseguiu chegar a tempo e a bola saiu pela linha de fundo em tiro de meta para o Ituano. A repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta, dê a avaliação. 33427000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. É tempo de análise. Gleger, Zorzinho, placar de 1-0 e o jogo diz aí, Gleger. A Ponte equilibrou o jogo, né? Conseguiu fazer um baita de um golaço, 1-0, e nesse momento toma conta da partida. Elvis cobrou falta, levantou na área para Arthur de peito, lançou para Fecim, chega a marcação, tira, a bola voltou, dominou Leonardo de pé direito, bateu, vai embora, pela linha de fundo, Jefferson Paulino, voou, batida de fora da área, Leonardo pegou o rebote, ajeitou na coxa de pé direito, deu uma paulada, espalmou Jefferson Paulino, defesa espetacular, providencial no reflexo, em escanteio para o time da Macaca. Elvis vem para a bola, está autorizado, zagueirada da Ponte Preta na área, partiu Elvis, pé direito, levantou no primeiro pau, subiu lá atrás para tirar, afasta o zagueiro, a bola caiu na área, Matheus Silva de cabeça, toca atrás para Fecim, levantou na área, voltou Leonardo, dominou, tocando para o Alisson, virou na ponta direita para Elvis, meteu o pé direito, bateu mal, jogou torto para fora, por trás do gol, pela linha de fundo em tiro de meta para o Ituano bater. Sanasa Campinas, Prêmio Nacional da Qualidade 2021. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Sanasa Campinas. Rádio Bandeirantes, conosco Rádio Assunção Cearense de Fortaleza AM 620, emissora da rede Bandeirantes de Rádio. Os donos da bola, de segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas, na tela da Band TV. O futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos, os gols da rodada. Vem a Ponte, Bernardo, pé direito, levou para o fundo, cruzou muito errado. Lá atrás chega a Rai Ramos, afasta, tira, tentou sair jogando, a equipe do Ituano, Jefferson Paulino faz a defesa. Os donos da bola, de segunda a sexta, das 12 até as 13 horas, participe das enquetes, tem análise, tem debate, tem o Na Lata. Na Lata, grande sucesso de audiência na tela da Band. Daqui a pouco tem intervalo diferente, inteligente do rádio brasileiro com Edu Pinheiro. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição. E tem também para veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. Teve um lançamento do Amaral para o Luca. E aí o Bandeira marcou impedimento. Houve a defesa do Jefferson Paulino. E aí, CH, o Luca realmente estava impedido? Completamente impedido. Completamente impedido, portanto, o Luca. E aí o lance foi impugnado. E assim que terminar a partida, vai começar aqui na Rádio Bandeirantes o jogo aberto.
Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Obrigado. E tem oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, um plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online, sem burocracia. golcaresaúde.com.br. Siga no Instagram, @GolcareSaúde. Aeropisos, 3 lojas em Campinas e a mais nova loja na Avenida das Amoreiras, 4079. E vem Léo Ceará, dominou, levantou na área, para Benedetto, tocou na bola, já é gol! Gol! Do Ituano! Negro também, forte, valente, audaz. A marca de 42 minutos. Levantamento. A bola dentro da área. Subiu, tocou Caio de cabeça na entrada da área. Apareceu para fazer o gol. Mandou a bola no fundo da rede. Empata o jogo. Camisa 9, Brenner. Artilheiro, centroavante para empatar a peleja. De cabeça, marca metendo a bola na rede. Gol do Ituano. Ituano empata o jogo. Ponte Preta 1, Ituano também 1. E o detalhe do gol é seu, diz aí, Gleger Zorzin. É uma jogada lá pela direita, né? Deu vacilo o time da Ponte, sistema defensivo. Quem fez o gol foi o Mário Sérgio, lateral, né? Teve uma ajeitada ali e ele veio. O time da Ponte afundou para dentro, né? Os zagueiros, todo mundo ficaram olhando a bola, toma o gol no momento que estava bem no jogo a Ponte. Fazia um bom jogo, né? Equilibrada, mas aí esse gol aí pode mudar a história do jogo. Vem o Ituano aí, Batista. E vem tentando a passagem o time do Ituano, empata o jogo no campo de ataque. Vem pela esquerda, Brenner bate a bola de perto, a canhota tentou levantamento na área. Chega Kaique França para pegar. E aí, Carlos Henrique, o bate pesado. A Ponte estava bem no jogo, criando oportunidades, despejando potência e de repente toma um gol desse aí, em CH. Num momento muito curioso, né? Foi justamente o que você disse. No momento bom de equilíbrio da Ponte, ela pressionando, nos dois lados, atacando bem na partida. Aí o Ituano, que é um time competente, que é muito forte na contracarga, principalmente no contra-ataque. Aí a zaga da Ponte estava desarrumada. Mas mérito para o Brenner, que preparou para o Mário Sérgio uma bola. Ele foi um verdadeiro garçom, golaço do Ituano. E agora o jogo está empatado. Esse Ituano é muito perigoso, Batista. E no contra-ataque empatou o jogo. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Placar de 1-1, o jogo está empatado, 45-1 no tempo adicional. É falta, vem Elvis, autorizado, vai colocar lá na entrada na área. O árbitro pede calma, alguma coisa ali. Bateu Elvis, pé direito, levantou na área, subiu o zagueiro, tirou, voltou, fez sim, pé canhoto, bateu! Espalma! Jefferson Paulino, que defesa! Batida de canhota, uma canhotaça espetacular, fez sim! A bola veio quente, venenosa, rodando cheia de guizos. Uma defesa incrível. A bola ia no ângulo, subiu Jefferson Paulino, espalmou, mandou para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para Macaca bater. Gleger Zorzin, conceito e definição.
Grau de dificuldade nessa defesa do Jefferson Paulino. Essa defesaça, hein, Batista? Grau de dificuldade 8.15. Sanasa Campinas, classificação A com grau de Investment Grade pela Fitness Ratings. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Sanasa Campinas. Escanteio vem pra bola, Ponte. Elvis autorizado, zagueirada na área, Elvis bateu, levantou, Arthur de cabeça, a bola desviou na defesa e vai pra lateral, correu, vai atrás dela, a bola saiu, foi pra lateral, o Bandeira deu arremesso pra Macaca bater, vem Bernardo, pela direita está autorizado, vai usar a força do braço, vai mandar essa bola na área, autorizado, Bernardo. O árbitro vai pedir a bola, não vai permitir a cobrança do arremesso lateral. Aponta o centro do campo e termina o primeiro tempo. 1 para Ponte Preta, gol de Elvis. 1 para o Ituano, gol de Mário Sérgio. Vem aí o intervalo inteligente do Rádio Brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Olha, obrigado aí, amigo Batista. Um abraço para a cidade de Sebastião Laranjeiras, na Bahia. É o Ricardo Reis nos acompanhando pelo aplicativo. Ricardo Reis, muito obrigado, viu, pelo carinho. Nosso WhatsApp é o 971021493. Olha, intervalo, a Ponte atacando para o gol da Fepasa. A Ponte com Kaique França no gol. Na lateral direita já saiu Norberto, a 33 minutos machucado. Entrou Bernardo, Matheus Silva, Fábio Sanches, a dupla de zaga. E Arthur na lateral esquerda. Amaral, Leonaldi, o Alisson e Elvis. Fecim e Luca. Igor Formiga, machucado, lesão no ombro, tá fora. No banco tem Luan goleiro, tem o Tiagão Oliveira, zagueiro, tem Moisés Ribeiro, Leandro Barça, uruguaio, Bernardo, que já entrou, Ribamar tá no banco, Nicolas, Cássio Gabriel, Jean Carlos, lateral esquerdo, e Chaporã, Fraga e Bruno Alves, que veio do Remo pra Ponte. Bom, é o seguinte... vamos lá, o CH, o gol do Elvis de falta, gente, faltavam 19 dias para a Ponte completar um ano que não marcava um gol de falta. Uma jogada sensacional do Fecim, passou por 3 e sofre a falta frontal, bola dentro da meia-lua, o Elvis só coloca 1-0 e empata Brenner a 42 e essa defesa do Jefferson Paulino, hein? O Fecim mata no peito, o rebote da zaga manda no ângulo, defesaça, 1-1, oi CH. Anote aí nos seus papéis o Mário Sérgio, que fez o gol de cabeça empatando o jogo. O Brenner preparou o centroavante número 9. Foi um bom primeiro tempo, de bastante alternativa. O Ituano começou melhor, depois a Ponte equilibrou o jogo, acertou um pouco mais a sua saída de bola, que estava confusa ali com o Amaral. Amaral começou o jogo com 2 bolas perdidas, quase que o Ituano abriu o placar, e aos poucos a Ponte foi tomando conta da partida, tomando conta do meio campo, fazendo uma variação de lado, né? Ora do lado esquerdo, forte com o Arthur, forte com o lado direito com o Norberto. Então... a Ponte acabou fazendo o gol porque ela estava pressionando demais, gol de falta do Elvis, né? Agora, depois que fez o gol, a Ponte tentou administrar um pouco mais o resultado e depois que perdeu aí a presença do Norberto na lateral direita, eu percebi que o Ituano começou a jogar mais por ali, não é? Teve 2 momentos muito importantes. O jogo teve bastante alternativa. O Ituano é um time muito perigoso, muito bem treinado, não é? E mesmo assim, com algumas estocadas do lado esquerdo, depois da saída do Norberto, entrada do Bernardo, o time da Ponte está bem no jogo. Não está mal, não. É que o jogo é muito equilibrado. O Ituano tem um meio-campo muito competente, fecha bem os espaços, não dá espaço para a Ponte jogar. É que a Ponte está girando a bola, errando poucos passes. Isso facilita a chegada no último terço do campo, no lado do campo, a profundidade do lado esquerdo, principalmente com o Arthur, que é o lado da Ponte mais perigoso. Fecim bem no jogo, Elvis bem no jogo, Arthur bem no jogo. O Amaralzinho começou titubeante, depois melhorou.
Mas o Alisson e o Leonaldo estão muito marcados. E o Elvis, às vezes, tem que vir buscar do lado do volante, do lado do Amaral, para pegar na bola. Então o jogo não está fácil. E no final do primeiro tempo, num contra-ataque muito competente do Ituano, tem a falta de atenção da Ponte, desde o lado esquerdo do Arthur, desde o posicionamento dos dois zagueiros, mas tem a preparação do Brenner por golaço do Mário Sérgio. A gente tem que falar o que é verdade aqui. O Ituano também teve competência para empatar o jogo. Em termos de números, a Ponte foi melhor que o Ituano no primeiro tempo. Teve mais posse de bola, mais chutes para o gol, ele ficou mais com a bola, né? A Ponte propôs mais o jogo, mas repito, esse time do Ituano, ele nas últimas 10 partidas do campeonato, fazendo esse recorte, o Ituano é o líder do campeonato em pontos ganhos. Então isso não é à toa, não é acidente isso, é um time bem treinado. Então a Ponte tem que ficar muito concentrada para não acontecer o que aconteceu no final do primeiro tempo. Isso é falta de concentração e competência do Ituano, evidentemente. Para mim, eu não vou falar de justiça, mas o mais correto, pelo volume de jogo do primeiro tempo, a Ponte deveria ter saído vencedora do primeiro tempo. Empate. Agora tem todo o segundo tempo para poder reverter essa situação. O empate em casa não é bom resultado para a Ponte. E vamos ver o que o professor Hélio faz no intervalo do jogo. Eu não mexeria no time. Eu voltaria com o mesmo time para o segundo tempo. Edu? Olha, Leandro Borges narrou aqui, Operário 0, Guarani 1, Vitória Bugrina, gol do Yuri Tanque a 20 do primeiro tempo. O Guarani, por enquanto, dorme fora da zona, 15º com 32, mas aguarda os resultados de sábado. E ontem, o Majestoso fez 74 anos. E hoje, quem está fazendo 74 anos é o Totó. Totó, grande torcedor da Macaca, onde a Ponte vai, ele vai atrás. O Totó nasceu um dia depois do Majestoso ter sido inaugurado. Tá aí, Totó e a Ponte e o Totó, tudo a ver. Grande abração ao Totó. E já, o gol do Elvis cobrando falta aqui, intervalo, hein? Ponte 1, Ituano também 1. Bandeirantes. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odonto Clinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odonto Clinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida.
Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. O para-brisa do seu carro quebrou? Conheça a Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras. Confira unidades nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Sofisticar Autovidros. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Seja uma autorizada Sofisticar. Pergunte no WhatsApp 11 96429 0680. As melhores soluções em equipamentos para manutenção, reparo e operação você encontra na Anhanguera Ferramentas. O maior estoque da região e a pronta entrega. Se você é profissional ou apaixonado por ferramentas, a Anhanguera é a sua loja. Corra para a Anhanguera em Campinas, Jundiaí e Limeira. Ou acesse anhangueraferramentas.com.br e receba no conforto da sua casa. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Tem rede balançando. É bola! Momento de grande expectativa. Vai pra bola, Elvis. O meu coração está pedindo gol. Autorizado. Elvis toma posição para fazer a cobrança. Autorizado. Vai pra bola. Tomou posição, Elvis. Partiu, pé direito. Bateu. É gol! Gol! Jogou por cima da barreira uma distância curta e ele conseguiu fazer um gol. Ok, tá aí o gol do Elvis cobrando falta e depois o Ituano empatou, Zorzinho, a 42 o Mário Sérgio. Então Elvis e falta e Mário Sérgio 1-1. Oi, Zorzinho, queremos ouvi-lo. Resultado mostra o que é o jogo, né, Edu? Muito equilíbrio, o Ituano começou melhor, a Ponte conseguiu equilibrar o jogo, fez um golaço com o Elvis e mandava na partida naquele momento. Inclusive o Batista tinha me chamado, aí não deu tempo de concluir, porque o jogo está muito movimentado, mas eu ia dizer que a Ponte poderia até, porque o Ituano deu mostras de que sentiu o gol, né? Mas aí conseguiu se arrumar dentro do campo, e aí numa falha de defesa, uma falha da defesa de posicionamento, é aquele negócio que a gente sempre diz, né? O zagueiro sempre olhando a bola, esquece de olhar o jogador. O menino número 9 lá, o centroavante, o Breno, ficou sozinho. Ele só ajeitou para o Mário Sérgio fazer um golaço ali também. Uma jogada muito bonita do Ituano, que mostra o equilíbrio do jogo. 1-1. A Ponte tem tudo para voltar melhor no segundo. Tem tudo para manter a mesma intensidade, o mesmo nível. Né, porque vinha, tentava, chegava ali com perigo. E encurralando a equipe do Ituano. Você vê que teve algumas finalizações lá que o Jefferson Paulino, acho que foram 2 chutes do Leonaldi, né? Um que ele vai lá na gaveta, o outro, um do Fecinho do Leonaldi. O Leonaldi é o outro, ele bota para escanteio também. 2 grandes defesas do Paulino. Mas a Ponte tá bem no jogo. O jogo é muito difícil, é muito equilibrado. Essa equipe do Ituano, ela tem muito poder ofensivo, né? A hora que vai com perigo. Ela dá mostras que tem problemas, principalmente lá do lado direito de defesa, onde o Arthur está se aproveitando, né? O Elvis em alguns momentos cai por ali também. Agora o Luca precisa aparecer um pouco mais, precisa entrar no jogo, um pouco mais de mobilidade, um pouco mais de movimentação para dar essa alternativa. Você vê que o Elvis está saindo, né? Ele vem aqui atrás para tentar armar as jogadas e ele é muito inteligente, as metidas de bola dele é muito sutis, é muito eficientes, mas agora precisa de movimentação dos homens de frente. Sim, também movimentar um pouco mais para que possa receber essas bolas. O Leonardo sair um pouco mais, encostar. O Alisson teve um lance de cabeça que quase que ele faz 1-0. Ele penetrou, entrou ali no miolo de zaga. Então essas jogadas que a Ponte tem que ter.
tem que ter um pouco mais, aproveitar um pouco mais essas jogadas. Porque, repito, o Ituano é um time bom, é um time que chega com perigo, é um time muito equilibrado e muito bem posicionado em campo. Pode precisar ter um pouco mais de movimentação, de mobilidade dos homens de frente e aproveitar o bom momento do Elvis, né? E toda vez que ele sai ali, que ele recebe, as metidas de bola dele são muito eficientes, né? Colocando ali os jogadores sempre em boas condições. O Arthur tá bem no jogo, Bernardo agora precisa aparecer um pouco mais também, chegando lá pelo lado direito para ter essa alternância de lado. Mas olha, tirando esse lance do gol, né? Que foi ali para mim uma bobeira dos dois zagueiros. Você vê que o Matheus e o Fábio Sanches, eles vão para dentro do gol. Tem que fazer o contrário, né? Sai e marca, encosta no cara para não dar essa alternativa. Um erro que acabou ocasionando o gol do Ituano, mas o jogo está equilibrado e dá para a Ponte sim, viu, Edu? Tentar fazer 2-1 e vencer o jogo. Olha, um abraço então para a cidade de Sebastião Laranjeira, na Bahia. Alô, Ricardo Reis, falei aqui, muito obrigado pelo carinho. Senhor Edu, será que dá para colocar, como é que é? Música Macaca Querida, Amor da Minha Vida, uns 20 segundos. Ô, Adriano do Campo Belo, não é o momento, nós ainda nesse momento não temos condições de colocar essa música, estamos no intervalo, já o Batista comanda o segundo tempo, mas a gente tá sempre colocando, né, Adriano? Quem sabe um dia você pega e grava, tá bom? E um grande abraço a todos do Campo Belo. Pessoal participando, não vai esquecer de mim, amigo da Bendix. Quem que é? Sim, é o... Oi, que foi? Tá comparando os gols. Olha, gente, há quase um ano que a Ponte não marcava um gol de falta, é coisa raríssima. Diz aqui, lá de cá, lembrou de cá, quem que é? É o Menegildo do São Bernardo, parte de cima. Grande Menegildo, hein? Você deu uma sumida, hein, Menegildo? Agora apareceu grande época da Bendix, década de 80, lá no São Bernardo. Elvis fez lembrar o mestre de cá, apenas 2 passos da bola sem tomar distância, bateu a falta gol, mesma tranquilidade. Pessoal falando aqui, hein? Lembrou o mestre de cá. Atenção, hein? Até gol de falta, não estamos acostumados, agora vai ser sofrido. Gustavo de Minnesota. Grande abraço, Gustavo. Obrigado pelo carinho sempre, viu? Agora disse bem o CH, o Ituano é carne de pescoço, hein? Bom time, hein? Não é à toa que faz uma grande campanha. Tá no jogo, tem alteração? Vai ter alteração? O Giba, sim, Giba, que é a alteração, perfeito. Gilberto Sufi com aulas de sinais aqui. Edu, manda um abraço pro Pedro Mira. Linda transmissão. Obrigado, Pedro Mira. Final do 6108. Vocês vão morrer, não vão ver tudo, viu? Vocês estão me vendo aqui no YouTube, mas aqui ao meu redor, Gilberto Sufi, o rapaz da técnica. Bom, 1-1. Está empatado e vai começar o segundo tempo. E para o show continuar aqui na Bandeirantes, para narrar, comandar e brilhar, é ele mesmo. Muito obrigado, Edu Pinheiro. Comandou o intervalo inteligente, diferente do Rádio do Brasil. Tudo pronto, vai começar a etapa final. Saída de bola pertence ao time da Ponte Preta. Hoje a Macaca jogando toda de branco. No primeiro tempo, quem saiu jogando foi o Ituano rubro-negro. Tudo pronto, a bola vai rolar. Apita o árbitro, a bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! O time da Macaca no círculo central, Fábio Sanches para Amaral, ele recolhe, recua, chama Fábio Sanches, vai recuar ainda mais, nenhuma alteração no intervalo,
Portanto, os times são exatamente os mesmos do primeiro tempo. Domina lá atrás o time da Macaca, vem Matheus Silva, trabalha na perna direita, rola rasteirinho, entregando para Leonaldi, ele ultrapassa a linha da metade do campo e vai subindo ao ataque, abriu na ponta canhota, Arthur tentou o cruzamento em cima do Léo Ceará, e aí o Fecinha evitou o contra-ataque, cedendo arremesso lateral. Golker, plano de saúde, opção individual, familiar e empresarial. Contrate 100% online e sem burocracia. Acesse golkersaude.com.br. Golker, você sabe. Escreve-se com G-O-C-A-R-E. Domina, vem para a bola, cruzamento na área para Luca. Ele furou na batida. A bola volta, o time da Ponte vem para a bola, domina pela esquerda. Arthur recolhe, ultrapassa a linha da metade do campo, parou, fez o break. Passa o pé, canhoto em cima da bola, soltando para Amaral. Amaral erra o passe. Arma o contra-ataque do time do Ituano, que vem pela direita. Se mete no campo de ataque. Brenner tentou levar falta. O árbitro parou, marcou. A falta do Matheus Silva. Gleger Zorzin. Hélio dos Anjos não mudou. Você mudaria alguma peça no time da Macaca? Não, Batista, não mudaria. E para você, CH, faria alguma alteração? Não mudaria. Só lembrando que a Ponte fez uma alteração ainda no primeiro tempo. Saiu Norberto contundido, posterior da coxa direita, e entrou Bernardo. Essa é a única alteração no time da Macaca. Aeropisos, qualidade em porcelanatos, laminados, pisos e revestimentos. Tudo para acabamento. Entrega em Campinas e toda a região. Chame pelo WhatsApp 983150103. Aeropisos. Vem pra bola Gerson Magrão para a cobrança da falta. 3 minutos passados, etapa final, a Ponte se fecha, 1-1 é o jogo. Magrão, pé canhoto, levantou na área, o Alisson chegou para afastar, veio tirando Bernardo, ganha de cabeça pelo alto, levou na perna direita, puxou para a lateral, a bola saiu. Ele queria a falta, o árbitro deu arremesso para o Ituano. E atenção, reduz a sua conta de luz em até 95%. Com a energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita pelo WhatsApp 19 99596 1768 Nacional Sol. 1-1, o time da Ponte fez 1-0, golaço do Elvis. E aí Mário Sérgio empatou de cabeça. Placar de 1-1. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação 3342-7000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Cobra a falta Arthur para o time da Macaca. Domina soltando a bola para Amaral. Amaral empurra o jogo pela direita, saiu a caneleira do Amaral. E ele agora pega, coloca de volta a caneleira. Domina lá pela direita, Matheus Silva. Rolou, entregou para o Alisson, para Matheus Silva, para Elvis, passe de primeira. Para Luca, para Elvis, pé direito, bateu! Espalma! Jefferson Paulino, Elvis, meteu o pé direito, um bolão do Luca, passe açucarado, a batida de primeira, defesa espetacular. Jefferson Paulino mandou para fora, escanteio, Elvis cobra, levantou, Fábio Sanches de cabeça, pega Jefferson Paulino, defendeu camisa 12, cabeçada de Fábio Sanches, Gleger Zorzin, as duas defesas, conceito e definição, grau de dificuldade, duas defesas do Jefferson Paulino. Essa segunda aí mais tranquila, né, Batista? Mas em cima dele a cabeçada do Fábio Sanches, mas a primeira na batida do Elvis ali fez uma grande defesa,
Paulino que vem aí se transformando no homem do jogo, né? 3 grandes defesas. Essa no chute do Elvis aí, grau de dificuldade 7,85. Lembrando que defesaça só acima de 8. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6 minutos passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Majestoso, Ponte Preta 1, Ituano também 1, Edu. De Rio Preto tem o Batata ajoelhado no milho, como sempre, sofrendo com a sua macaca. Copa do Brasil, amanhã em quinta, sai os finalistas. Amanhã é Flamengo e São Paulo, Maracanã, por enquanto 3-1 Flamengo. E na quinta, Corinthians e Fluminense. Lá no Rio foi 2-2. O Alisson bate a bola de perna direita em cima da defesa do Ituano, que rechaça e tira lá atrás. Bernardo. A bola com o Ituano, vem o Galo de Itu, tentando a arrancada com Vinícius Jaú. Pela esquerda ele leva em cima da marcação, estica a perna. Só na experiência, Fábio Sanches para afastar. Dominou o Alisson, tenta levar, foi derrubado. O árbitro parou, marcou falta para o time da Macaca. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br. Elvis tocando para Luca, vem o time da Ponte. Luca tentou no ponto futuro. O Alisson não foi e a bola sobrou fácil lá atrás para o Jefferson Paulino. Cortag, acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil. Placar de 1-1, a Ponte fez 1-0, golaço do Elvis. E no finalzinho do primeiro tempo, Mário Sérgio marcou o gol do Ituano, placar de 1-1. Domina Amaral, dali para Leonaldi, caminha pela meia canhota, ultrapassa a linha da metade do campo, soltando pela meia. Se manda o Alisson, fez o passe, bola aberta na passagem de Bernardo, lá pela direita, Mário Sérgio. Na marcação para Vinícius Jaú, ele recua, Bernardo, voltando para Jaú. Pé canhoto, levantou, tocou na frente, vem a marcação, briga pela posse da bola, Matheus Silva. Ela reboteada, caiu com o Caio, ele bate de perna direita, passe completamente equivocado. Vai sair Kaique França fora da sua área de confinamento para dominar com os pés. A Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Lojas em Campinas, Limeira e Jundiaí. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Matheus Silva domina no campo de defesa, carrega, entregando para Fábio Sanches. Ele trabalha próximo do círculo central, ajeita na perna direita para fazer o passe, de volta para Matheus Silva. Levanta de perna direita, deu rebote, voltou Matheus Silva. Bateu, levantou, ninguém da Ponte lá na frente. A bola vai pela linha de fundo em tiro de meta para o Ituano bater. Vai construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. Quer ter desconto, melhores condições de pagamento, qualidade e atendimento? A Aeropisos é o lugar. Entregas em Campinas e toda a região. Siga no Instagram, @Aeropisos. E vem o time do Ituano, bola levantada para ninguém. Vem, tira, afasta Arthur e manda para fora. Cedeu de graça o arremesso lateral para o Ituano bater. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10 passados, segundo tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui, Majestoso, Ponte Preta 1, Ituano 1. E atenção, torcedor, hein? Vamos tomar baguinha. Ô, André, o André de Itu, ele está em João Pessoa, também mandando aquele abraço para o Totó, torcedor símbolo da Ponte, completando 74 anos. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Levantado o time do Ituano, vem pela direita, Léo Ceará tocando pela direita, cruzamento na área do Rai Ramos,
Sai o Kaique França, pega com enorme facilidade. Sanasa Campinas, primeiro lugar do ranking estadual de qualidade de água. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Sanasa Campinas. Carlos Henrique, o bate pesado, o time da Ponte voltou diferente. Voltou no segundo tempo, não tendo a mesma força que tinha no primeiro tempo, placar de 1-1 em CH. Tá na hora do professor Hélio começar a pensar e mexer no time, né? A energia do time é outra. Eu quero dizer que o Ituano, ele tá armando bote para cima da Ponte. Perceba que a marcação, ela tá toda retraída, esperando a Ponte errar para engatar um contra-ataque. Perceba que quando o Ituano, como esse lance aí, ó, olha a velocidade do Ituano. Léo Ceará levantou na área, Bernardo subiu tirando de cabeça, mandou para fora pela linha de fundo em escanteio para o Ituano, completando o seu raciocínio, CH. Então a Ponte tem que tomar muito cuidado com isso, a energia do time é outra, tá tendo muita dificuldade e o Ituano tá chamando a Ponte para jogar no contra-ataque. Tá na hora do Hélio mexer no time. Escanteio para o time do Ituano na marca de 12 minutos e meio da etapa final. Placar de 1-1. A Ponte saiu na frente, cedeu um empate. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dê um like aí para nós. Muito obrigado pela audiência. Autorizado. Partiu, Magrão, pé direito, levantou, vem de soco, Kaique França afasta. A bola caiu com Léo Ceará na área, bateu pro gol, Rafael Pereira. Houve um desvio, a bola vai embora, para fora pela linha de fundo em escanteio. É novo escanteio para o time do Ituano bater pela esquerda. E vem para a bola, outra vez, Gerson Magrão, zagueirada na área, Rafael Pereira e Bernardo, autorizado, partiu, levantamento na área, subiu Kaique França, vem de soco para afastar, chega Arthur, afasta, a bola voltou na cabeça de Mário Sérgio, ele toca na frente, a bola volta na cabeça do Mário Sérgio, lançou na área, saiu Kaique França, saiu, pega firme, sem rebote. A linha de cortadores elétricos AP Titan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural, com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. Amaral, tocando pela direita para Elvis, ele bate de perto da direita, levanta a bola na área, passa por toda a extensão da área, vem lá atrás para afastar Raí Ramos, ele bate de perto da direita, levanta, mas erra o passe, a Ponte não se aproveita, Caio tirou aí, não conseguiu dominar o Jaú. A bola foi para a linha lateral. Em arremesso pela direita, a Ponte tem pressa para a cobrança. Está empatando em casa. Matheus Silva domina, soltando, jogou para Amaral. Ele recolhe, recebe na perna direita, faz o passe para o Alisson. Volta a bola para o Matheus Silva. Para Amaral, meteu o pé direito, levantou na entrada na área para Arthur. Tentou cabecear, não conseguiu. A Raí Ramos afasta, tira de perna direita. É de zagueiro para zagueiro, Matheus Silva. Domina na defesa do time da Macaca, soltando para Bernardo. Ele ultrapassa a linha da metade do campo, desiste de atacar. Recua para Matheus Silva, ainda mais atrás. Dentro da grande área vem Kaique França. Ele recebe, toca o jogo pela esquerda, vem na bola. Batendo ele perto, a canhota, Fábio Sanches para Leonaldi. Ele domina, faz a parede, recua, solta o jogo para Amaral. De perna direita na frente para Elvis, para Leonaldi, rolou para Luca. Vem por dentro, tá faltando do Luca. Bernardo, pé direito, bateu firme. A bola de longe, passou, foi embora pela linha de fundo, em tiro de meta para o Ituano bater. A Macaca vai mudar. Ribamar, vem aí. E vem também o Fraga. As duas alterações que serão processadas.
Rocha Autopeças, há 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16, primeiro tempo, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, majestoso, Ponte Preta 1, Ituano 1, Edu. Hora encerrada, hein? Boris narrou aqui, Operário 0, Guarani 1. Sexta-feira tem Vasco e Náutico, Novo Horizontino e Grêmio. E cuidado, Vasco, Londrina tá na tua cola. Sexta-feira, Tombense e Londrina. As alterações. Fraga entrou no lugar do Alisson e o Ribamar entrou no lugar do Amaral. Portanto, as duas alterações. Elvis cobrou falta, levantou na área, subiu Lucas, tocou de cabeça. A bola por cima do gol pela linha de fundo em tiro de meta para o Ituano. Carlos Henrique bate pesado e as alterações no time da Macaca em CH. Eu gostei. O Fraga está em um bom momento, o Amaralzinho cansou, acho que mexe, aumenta a força e também o Fraga tem condição de dar uma dinâmica melhor para o meio campo, né, que estava meio apagadão. E ele coloca o Ribamar, né, com certeza ele vai trazer o Luca para a extrema, né, para o lado do campo. De qualquer maneira, precisava mudar e eu gostei das alterações. E para você, Gleger, as alterações na Macaca. Eu só não teria tirado o Alisson. Acho que é um jogador interessante, jogador que carrega essa bola com qualidade, leva a bola ao ataque, jogador da transição. Mas está entrando o Fraga aí, né? É bom jogador, foi bem na última partida o Fraga. E o Ribamar sempre esperanças de gol, agora Ribamar centralizado e o Luca aberto lá pelo lado direito. Perfeito, duas alterações também no time do Ituano, daqui a pouco a gente confere. Domina tentando a passagem, toca na bola pela esquerda, Elvis no campo de ataque, rola a bola, solta curtinho pela meia. Placar de 1-1, o jogo está empatado, mas o árbitro paralisou o jogo. Tem um jogador do Ituano que está caído e está sentindo ali a costela. Está caído, portanto. Entrou Vinícius, saiu Vinícius Jaú e entrou um outro Vinícius no time do Ituano. Já vejo aqui o número do Vinícius, que está entrando, portanto, no lugar do Vinícius Jaú. Esse aí é o Vinícius Paiva, camisa número 17. E o Grigor está entrando também. Grigor tem a camisa número 19. Portanto, Brenner foi embora, número 9. Entrou Grigor, camisa número 19. E o Vinícius Jaú foi embora e entrou Vinícius Jaú, 11, foi embora e entrou Vinícius, camisa número 17. E o jogador que está caído é o Rafael Pereira, está sendo atendido pelo departamento médico do time do Ituano, que está empatando o jogo, placar de 1-1. Golquer, plano de saúde, atendimento nos principais hospitais da região e melhores clínicas e laboratórios. Acesse golquersaude.com.br. Você sabe, Golquer escreve-se com G-O-C-A-R-E. golquersaude.com.br. Placar de 1-1, a Macaca saiu na frente 1-0 com Elvis. Domina o time da Ponte, rola o jogo. Fez sim para Elvis, pé direito, cruzou na área, Ribamar subiu, tirou lá atrás o zagueiro. A bola veio na cabeça de Raí Ramos, ele tira, joga para a linha lateral, mas o árbitro parou, marcou falta do Elvis. Falta para o time do Ituano lá atrás. Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos no mercado. Lojas em Campinas, Limeira e Jundiaí. Acesse anhangueraferramentas.com.br.
E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 21 minutos passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Placar do majestoso Ponte Preta, 1 também para o Ituano. Alô, Edu Pinheiro. Sim, tô ligado, chefe. É o seguinte, o gol que você narrou aí do Elvis de falta já está no Instagram. Rádio Bandeirantes Campinas, aliás, todo jogo. Ô, seu Edu, lembrou de cá. Alô, Luiz Almeida do Jardim Aurélio, e também muito obrigado, é o Nelson do Cambuí. E o Boris narrou aqui, Operário 0, Guarani 1, gol do Yuri Tanque. Lucas Dias, camisa número 15, entrou no time do Ituano. Saiu Rafael Pereira, saiu machucado, contundido. Zagueiro por zagueiro, entrou Lucas Dias, camisa número 15, alteração, portanto, no time do Ituano. Escanteio para Macaca, partiu Elvis, pé direito, levantou na área, subiu Fábio Sanches de cabeça. Ribamar também estava por ali, desvio na cabeça do Bernardo. Escanteio, novo escanteio para o time da Ponte Preta bater. Elvis partiu, pé direito, levantou na área, Ribamar mandou de cabeça por cima do gol, pela linha de fundo em tiro de meta para o Ituano bater. Vai construir ou reformar, Aeropisos é o lugar. São 3 lojas em Campinas e a nova loja na Avenida das Amoreiras, 4079. Entregas em Campinas e toda a região. Siga no Instagram, @Aeropisos. Lá vem o Ituano, Caio, meteu a bola na direita, Rai Ramos levantou na área, tira a defesa da Macaca, a bola voltou na perna esquerda, levantamento, cruzamento. Não deu certo, a bola sobrou lá atrás, domina, vem Elvis, tentou o passe na frente para o Ribamar, chega lá atrás para tirar Lucas Dias. E aí, Gleger, placar de 1-1, o time da Ponte tem postura, tem possibilidade de fazer o segundo gol. Como está o jogo, Gleger? Tem sim, Batista, principalmente na bola parada, né? A entrada do Ribamar traz um pouco mais de estatura ao time, tem o Matheus Silva, Fábio Sanches está vindo bem. O Ituano é um time perigoso, a Ponte tem que estar atento aos contra-ataques, né? Mas na minha opinião, nesse momento, a Ponte é melhor. Quer reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br. Léo Ceará tocou a bola na área, veio para o jogo, Vinícius, pé direito, bateu, trava. Tira Matheus Silva, mandou para fora, pela linha de fundo em escanteio para o time do Ituano na hora H, chegou para tirar, mandou para fora em escanteio, escanteio para o time do Ituano lá pela direita, vem para a bola para fazer o erguimento, o time de Itu, momento de grande expectativa, a Ponte se fecha inteira. 1-1, vem para a bola Magrão para fazer o erguimento de bola, Gerson Magrão, zagueirada na área, autorizado, partiu Magrão, pé canhoto, levantou no primeiro pau, Arthur, de cabeça tira Rai Ramos, pegou o rebote, tocou para Magrão, fecha a porta, tira Arthur. É arremesso lateral pela direita, campo de ataque, arremesso para o time do Ituano, tem pressa o Magrão, já cobra o camisa 10, soltando o jogo pela direita para Caio, Caio rola dentro do círculo central, Mário Sérgio, levantou no campo de ataque, subiu o Arthur, de cabeça tira, Rai Ramos pega o rebote, entregando para o Léo Ceará, domina, soltando o jogo para Jimenez, ele inverte da direita para a esquerda na lateral, para Mário Sérgio, vem para fazer o passe, tocando para Vinícius, em cima dele, chega bem a marcação, tirando lá atrás do campo de defesa, vem no contra-ataque, Bernardo, 25 minutos, passe errado, completamente confuso, caiu muito em CH, essa lateral com a saída do Norberto, entrou o Bernardo, que é da posição também, mas
não é nem sombra do Norberto e muito menos chega próximo do Formiga, que era o titular, hein, CH? Você tem toda a razão, nem tecnicamente nem fisicamente. O Bernardo está completamente fora de ritmo de jogo. Só que o Hélio ali não tinha muito o que fazer, né? De qualquer maneira, a Ponte, com as substituições, ela continua estruturada. O jogo não está fácil, não está difícil. A velocidade do lado direito de ataque do Ituano é muito perigosa e a Ponte tem que ficar muito esperta no jogo. Mas tem possibilidade de virar o jogo, sim. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. Seja uma loja Sofisticar autorizada. Confira no WhatsApp 11 964 290 680. Sofisticar Autovidros. O jogo está empatado. Empate não é legal. A Ponte queria a 7ª vitória, mas tem tempo ainda no jogo. Leonaldi partiu pela direita, arrebentou no lance, foi para o solo, o árbitro parou, marcou falta. Lance para cartão, hein? O árbitro não dá cartão. Uma entrada forte, arrancada do Leonaldi, ia se projetar à frente. Mas aí vem por baixo, vem na carrinhada selvagem o Mário Sérgio. E o árbitro marcou a falta, mas não deu o cartão, hein? Lance para cartão amarelo, mas é falta para Macaca bater. Vem para a bola se preparando para fazer a cobrança lá pela direita. Elvis, o homem da bola parada. 27 minutos. Zagueirada na área. Falta para Macaca, 1 ao jogo. Vem para a bola tomando posição. Elvis arruma a perna direita. Partiu, cobrou, levantou na área. Arthur subiu, não achou nada. Chegou lá atrás, afasta, tira a defesa do time do Ituano, mas a bola volta. Volta com o time da Macaca, fez sim, meteu o pé canhoto, levantou na área, deu rebote, vem Fábio Sanches. Pegou, tocou lá pela direita, no campo de ataque para Elvis, ele rola, recolhe na perna direita, com a esquerda, faz o passe para Leonaldi, lateral da grande área, não cruzou. Ele arremessa, toca atrás pela meia direita para Elvis. Procurou o corredor central, vem com Fraga, Fraga domina, rolando rasteirinho para Arthur, ele bate entregando para Fecim, Fecim sai da marcação, recolhe na perna esquerda, rola a bola para dentro do círculo central, Matheus Silva, para Fábio Sanches, para Arthur, volta no Matheus Silva, ele domina dentro do círculo central, fechado neste momento o time do Ituano, Leonaldi esticou a bola pela ponta canhota, foi nela. Até pegou o Arthur na primeira, mas a bola escapou dos domínios e foi para a linha lateral em arremesso para o Ituano bater. Léo Ceará vai embora. Léo Ceará está indo embora. João Vitor, camisa número 22, está entrando. E Gerson Magrão está indo embora. Gerson Magrão está indo embora. E o 16, Kaique, está entrando no time do Ituano. São as duas últimas alterações no time do Ituano. Portanto, não mexe mais o técnico Carlos Pimentel. E atenção para o público no Majestoso. 3.276 pagantes. Não pagantes, 151. Total de público, 3.427. 3.427 o público total, a renda de 42.970. 42.970. Bola na área, Fecim domina, escapa da marcação, chega Mário Sérgio, tira, toca para a linha lateral, é arremesso, vem para a bola, Arthur, autorizado, levantou a bola na área para Ribamar, Luca de cabeça, tocou fraquinho, saiu Jefferson Paulino para pegar. Esse João Vitor, número 22, era jogador da Macaca, não teve nenhuma oportunidade e disputou a Série C
do Campeonato Brasileiro, foi importante, foi autor de alguns gols na Série C. Time do Mazola Júnior, que subiu e também foi campeão da Série C. Domina Elvis, recolhe o time da Ponte no campo de defesa, vem pela meia direita, vem projetando o time da Macaca e o árbitro vai paralisar o jogo para o atendimento a um jogador do Ituano. Tá caído neste momento e o árbitro vai para lá e o Hélio dos Anjos vai à loucura, desesperado, na beira do gramado, reclamando porque a Ponte estava no ataque, despejando potência. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta, dê a avaliação 33427000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. E vem o time da Macaca, 31, Matheus Silva, levantou na área, Arthur ajeitou de cabeça, ninguém da Macaca chegou Jefferson Paulino para pegar, pega lá dentro da área. Sanasa Campinas, selo de aliança pelas águas do Ministério do Desenvolvimento Regional. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Sanasa Campinas. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 32, segundo tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Depois esse ataque, Fecim domina soltando no corredor para Elvis, para Luca. Para Elvis, levou na perna direita, tentou o passe, deu rebote na defesa. Jefferson Paulino pega. Conferindo o placar. Estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta 1, e tu também 1. Alô, Edu Pinheiro. Lembrando que às 23h30 vamos entrar no AM, no FM, na Voz do Brasil, mas vamos continuar no YouTube hoje bombando, mais de 10 mil, muito obrigado. Final pela Copa Paulista em Ribeirão Preto, Botafogo 1, São Caetano também 1. Muito obrigado, alô, Eufunes Aniol. Ele tá aqui no YouTube, tá curtindo a gente, muito obrigado. Douglas Leme da Silva Júnior, Davi Soares, Xexé Rodrigues, Wesley Pachu, Diógenes de Matos Carvalho, tá aqui curtindo pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado. Abraço também para você que está no AM 1170 para Campinas, FM 85.7, faixa estendida. Você em Ribeirão Preto, AM 1270, FM 85.3. E para você que está no aplicativo, muito obrigado pela fantástica audiência. Lançamento na entrada na área, vem lá atrás, Fábio Sanches afasta a bola, voltou, Kaique dominou, partiu para fazer o passe, tocou para Vinícius, chega a marcação, mas a bola ainda com o Ituano, Caio lançou na área, perna direita, João Vitor bateu, defendeu Kaique França, depois pegou em definitivo, é perigoso João Vitor, um toque sutil, Kaique França estava ligado, a bola veio rasteira, Gleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade, defesa do Kaique França. No primeiro lance ali ele vacilou, né, Batista? Não fez o movimento correto, estava tendo o rebote ali, mas o Matheus Silva estava bem posicionado, fez a cobertura ali e a bola retornou para o Kaique França. Defesa difícil, hein? Olha, o grau de dificuldade dela, 7,75. 7,75. Lembrando que só acima de 8 é defesaça. Portanto, não foi defesaça. Anhanguera Ferramentas. Os melhores equipamentos de Campinas, Limeira, Jundiaí região. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Bernardo bem na marcação, toma lá atrás, tocando para Luca para Bernardo, foi atropelado, o árbitro parou, marcou falta para Macaca, falta do Kaique.
A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. E o Kaique, com a falta que fez no Bernardo, tomou cartão amarelo. Está amarelado. Kaique do Ituano. Domina o time da Macaca, Leonaldi erra o passe. Tentou a recuperação, o time da Macaca pela meia direita. O árbitro parou, marcou falta. A falta tá caído, camisa número 19, Krigor. É falta no campo de defesa, favorável ao time do Ituano. E a Ponte vai mudar. Fecim vai embora e Nicolas está dentro. Número 18 para Nicolas. Mais uma alteração. Cássio Gabriel vem aí. Cássio Gabriel, número 23. Leonaldi vai embora e o Cássio Gabriel, camisa número 23, está dentro. As duas últimas do Hélio dos Anjos. Vamos às análises dos comentaristas. Começo com você, CH. As duas últimas alterações do Hélio dos Anjos na Macaca. O Hélio está tentando dar o sprint final para ver se faz o segundo gol, mas está muito perigoso. Nesse momento, esses contra-ataques do Ituano que estão sendo tentados, né? Isso é estratégia do Ituano no segundo tempo, desde o início, dos primeiros instantes do segundo tempo. E a Ponte passou apertado aí, pelo menos em 3 oportunidades. O jogo agora está muito equilibrado, está mais para cara de empate. Mas as modificações da Ponte dão conta que o Hélio está tentando ganhar o jogo. Domina Cássio Gabriel no drible seco em cima da marcação. Ele bate, levanta, ele perto à direita. Bola aberta para Ribamar. Ele partiu pela linha de fundo. Vem com ele Bernardo na marcação. Tira. Mandou para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio pela direita. Vem Elvis para fazer o erguimento na área. 37-38 agora. Marcando o cronômetro da Bandeirantes. Zagueirada da Macaca na área. Elvis, pé direito. Levantou, subiu Fábio Sanches. Tira lá atrás. Kaique. Reboteada. A bola sobrou pela direita. Vem Bernardo. Levantou, tocou no Arthur. Arthur se joga contra a bola. Não fez um passe. Chegou lá atrás. Mário Sérgio tira de qualquer jeito. A bola cai no campo de defesa. Fraga. Chega lá atrás. Recua. Chama Kaique França dentro da área. E Arthur vai pro solo. Tá com cãibras. Aquele gesto característico. E empurra a ponta da chuteira para frente. E não tem mais alteração para fazer. Já fez as 5 alterações o técnico Hélio dos Anjos. E vai ter que terminar a partida com o Arthur. Já fez as 5 ou não? Entrou Bernardo no primeiro tempo ainda. Entrou Ribamar, sim. Entrou Fraga, entrou Cássio Gabriel, entrou Nicolas. 5 alterações em Gleger. Não pode mudar mais. Não pode. O Arthur correu uma barbaridade, né? E tá sentindo cãibras ali. Mas a Ponte, com as substituições, você vê que esse menino entrou bem, hein? Cássio Gabriel, cabeça erguida, deu uma metida de bola aí agora. Tem o Nicolas, né, com um jogador de velocidade, um jogador muito agudo. A Ponte pode sim chegar ao segundo gol. Tem que estar atenta, porque o time do Ituano, quando contra-ataque, é muito perigoso. Não pode desorganizar, né? Primeira linha sempre organizada, para que a Ponte possa fazer aí o segundo gol. Faltando aí pouco mais de 5 minutos, Batistão. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. 40 minutos, Matheus Silva carrega, tocando dentro do círculo central para Fraga. Placar de 1-1, vem Fraga. Domina soltando para Cássio Gabriel, abriu o jogo para Elvis pela esquerda. Os dois meias trocam passes. Vem Cássio Gabriel, fez o passe equivocadamente. Mandou na linha de fundo, vem Raí Ramos, tira para a linha lateral. O RR do time do Ituano cedeu arremesso para Macaca, vem Arthur.
Autorizado. Cobrou curtinho para Cássio Gabriel. Ele domina, recebe na perna direita, faz o passe. Fraga vem por dentro, gira em cima do próprio eixo. Saiu da pegada na marcação, tocando para Cássio Gabriel. Ele retrai, vem por dentro. Fábio Sanches. Neste momento, o time da Ponte faz ocupação militar. O time inteiro no ataque. Vem Elvis caçado em campo. Ele vem, retrai, ajeitou na perna direita, soltou para Ribamar. Pelo comando para Luca, fez a parede. Cássio Gabriel para Arthur, limpou, dominou, pé direito, bateu mal. Ele pede desculpas, bateu de pé direito, não é o bom. Mandou por cima do gol pela linha de fundo em tiro de meta. Tiro de meta para o Ituano e atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 41,5 segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, majestoso, Ponte Preta 1, Ituano 1. Olha, Operário 0, Guarani 1, Guarani é o 10. Só um minutinho do Cássio Gabriel. Domina, leva para a entrada da área, abriu para Nicolas. Recolheu o pé direito, cruzou na área, a bola passou, foi embora. Luca demorou um pouquinho para arrancar. Quando arrancou, já não tinha mais chance de chegar. A bola passou, saiu. Seguindo Edu. Então é o seguinte, Guarani venceu lá em Ponta Grossa 1-0, dorme fora da zona, 15º com 32 pontos. A Ponte com esse empate, por enquanto, 8ª colocada com 40 pontos. Na terça que vem, tem Guarani e Novo Horizontino. E na quinta, dia 22, Londrina e Ponte, lá no Paraná. Rádio Bandeirantes Campinas. Conosco, Rádio Assunção AM 620 em Fortaleza. Alô, Fortaleza, um grande abraço. Domina o time da Macaca, vem pro jogo. Cássio Gabriel passou pela marcação do primeiro, foi para cima do segundo, veio caindo, tentou meter no meio das pernas do Raí Ramos. A bola foi para a linha de fundo. Em tiro de meta no campo de defesa para o Ituano. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias, porque é tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Domina, vem pro jogo, escapa João Vitor, balançou o corpo. Marcação, chega Cássio Gabriel, arma o contra-ataque entregando pela direita, se manda Bernardo, bate de perto da direita para Ribamar, ele foi atingido por trás, o árbitro parou, marcou falta para Macaca, é no campo de ataque pela meia direita, falta que o Elvis vai cobrar. Gol quer, o plano de saúde importante para sua vida. Contrate o seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse golquersaude.com.br. Você sabe, Golquer escreve-se com G-O-C-A-R-E. golquersaude.com.br. Falta para Macaca, rolou curtinho, Cássio Gabriel para Elvis, levantou a bola de perna direita na área, passe equivocado, Nicolas subiu de cabeça, meteu para fora. A Ponte tem que valorizar a posse de bola neste finalzinho, pode dar um sprint aí para ganhar o jogo. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Quer ter desconto, melhores condições de pagamento, qualidade e atendimento? A Aeropisos é o lugar. Entregas em Campinas e toda a região. Siga no Instagram, @Aeropisos. Matheus Silva domina, soltando o jogo, vem por dentro, escapa no campo de defesa. Time da Macaca domina com Arthur por elevação, colocou para Nicolas, ele arremessa na cabeça, levou para a linha de fundo, acabou o campo para ele. Ele fez o cruzamento, mas já não adiantava mais. É tiro de meta para o Ituano bater. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto depois do jogo aqui na Bandeirantes com Edu Pinheiro é super legal. Muito obrigado, meu amigo Batista. E tem oferecimento de Supermercado Taquaral.
Aqui você é especial, tem de tudo para você. Pelo melhor preço é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. É falta para o Ituano bater lá pela esquerda. 46 minutos, 1-1. Ituano toma a posição, o árbitro pede para esperar um pouco. Time da Ponte se fecha na entrada na área. Levantamento, Vinícius levantou na área. Tirando a afasta, vem Elvis, domina no campo de defesa, entregando para Cássio Gabriel. Outra vez para Elvis, passe errado. Pega Jimenez, lançou, soltou, jogou para João Vitor. Ele tenta a passagem, fecha lá atrás pela direita. Tira a Fraga, vai para a linha lateral. É arremesso pela direita para o Ituano. Vem para a bola pela esquerda para fazer a reposição Mário Sérgio, autor do gol do Ituano. A Ponte saiu na frente, golaço do Elvis, cobrando falta. E neste momento Fraga toma cartão amarelo, cometeu uma falta, cartão amarelo para Fraga. Fraga não estava pendurado, né? Fraga estava não estava sim. Estava? Terceiro do Fraga está fora do próximo jogo. A linha de cortadores elétricos Aptitan possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. Falta. Vem lá pela esquerda o time do Ituano, 47 minutos, levantamento na área, chega lá atrás, tira, afasta, Ribamar. Vinícius Paiva tentou o domínio na entrada na área, Nicolas tirou, Cássio Gabriel errou o passe, a bola voltou com o time do Ituano, com Raí Ramos. Ele bate, ele perto da direita, levanta o jogo lá pela esquerda para Mário Sérgio, rola, vem por dentro pela meia para Kaique. Kaique para Mário Sérgio, placar de 1-1. Ele tentou a bola esticada, erra o passe. E vem Fraga, ligou bem, Elvis partiu, levou na beirada do campo, dominou pé direito, cruzou para a entrada da área para Luca. Sobrou com Nicolas, ele apanhou da bola, voltou Cássio Gabriel, pé direito, bateu a bola desviada. Vai para a linha de fundo, saiu em escanteio. Escanteio para Macaca bater. É o último lance do jogo. O lance pro gol da Macaca. Escanteio, Elvis, pé direito, levantou na área, subiu lá atrás, afasta, tira o zagueiro. A bola voltou lá pela beirada do campo. Elvis dominou, bateu, fecha. Mário Sérgio toca na bola. Apita o árbitro. Termina. A Ponte completa 10 jogos sem perder do Majestoso, mas não faz a 7ª vitória seguida. Gol de Elvis no primeiro tempo. Marcou um golaço cobrando falta. Como disse aí o ouvinte, lembrou de cá. Curta distância, batida de perna direita. A bola na forquilha. Um gol magistral. Mas depois, ainda no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo, cedeu o empate. Mário Sérgio marcou de cabeça o gol do Ituano. Final no Majestoso, Ponte 1, Ituano 1. Vem aí, jogo aberto com Edu Pinheiro na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Olha, meus
amigos, público no Majestoso, 3.427, 3.427, renda 42.970, tava no finalzinho do jogo, no giro do placar, e eu ia falar, Batistão, uma coisa inédita está acontecendo, a Ponte, pela primeira vez, tomou cartão amarelo, mas eu só pensei, e não deu 1 minuto e o Fraga foi amarelado, é o terceiro dele. Portanto, a Ponte contabiliza 104 cartões, sendo 97 amarelos e 7 vermelhos. Mas olha, interrompe aí uma sequência de 6 vitórias do Majestoso, mas o Ituano é um grande adversário, 1-1. Tá aí o Elvis, a Ponte depois de quase um ano, marcando o gol de falta, empata Mário Sérgio a 42, os gols foram no primeiro tempo, e olha, o tal do Elvis é brincadeira, coloca a bola onde quer, muita gente elogiando pelo gol de falta, lembrando o mestre de cá, olha, a Ponte dorme na 8ª colocação com 40 pontos, os que estão abaixo ainda vão jogar, vamos aguardar, o Guarani ganhou lá em Ponta Grossa, 1-0, gol do Yuri Tanque de cabeça, 20 do primeiro tempo foi gol, 15º colocado o Guarani com 32 pontos, se a Chapecoense não ganhar do CSA, o Guarani sai da zona de rebaixamento. Isso vamos ver aí no sábado, como é que fica a situação do Bugre. Vamos lá, oi, CH, queremos ouvi-lo, hein? Ponte 1, Ituano também 1. Acabou ficando de bom tamanho, Edu. Não dá para dizer que a Ponte jogou para merecer o resultado. Ela foi guerreira, ela demonstrou em todo o jogo vontade de procurar o gol, mas ela enfrentou uma equipe bem organizada. Uma equipe que, por exemplo, não deixou o Alisson jogar. O Alisson hoje foi inutilizado, foi parado, ele não tinha espaço para jogar. Ele buscou de todas as maneiras e não conseguiu. Com a bola rolando, pouco o Elvis conseguiu fazer normalmente as suas infiltrações, as suas pifagens. Ele que é sempre um cara muito inteligente. Então o Ituano teve na força dos seus laterais, dos seus extremas, um time que levou perigo à Ponte. Os números dão uma pequena vantagem para a Ponte, em termos de finalizações, de número de escanteios, mas os dois times se equivaleram em troca de passes, em bolas roubadas. Enfim, eu achei o jogo muito equilibrado. Faltou... Para ganhar o jogo, a Ponte precisava... Como a Ponte correu muito no primeiro tempo, eu achei que deu, em alguns compartimentos, principalmente no meio campo, depois que mudou, depois que ele começou a mexer, melhorou um pouco. Mas faltou energia para a Ponte, a mesma energia que teve no primeiro tempo. Eu tenho certeza que se a Ponte pudesse ter jogadores no banco de reservas para poder jogar, como o Cássio Gabriel, esse menino entrou bem. Rapaz, entrou tentando puxar o... Estava com a mesma forma... O Elvis não estava com o mesmo desempenho, aí ficou. O Arthur também, poxa, estava até perigando que ele não jogasse, né? E ele apareceu de última hora e jogou bem, mas no segundo tempo ele também cansou. E ter perdido o Norberto também, ainda no primeiro tempo, com a entrada do Bernardo, que fez aquilo que ele podia fazer, eu acho que pelo lado do campo a Ponte, no segundo tempo, não teve a mesma força que teve no primeiro tempo. Então, para mim, o empate acabou ficando de maneira correta, onde a Ponte teve bons momentos, o Ituano também, mas, repito, no segundo tempo, as principais peças, que foram os dois laterais até o gol da Ponte no primeiro tempo, e principalmente por dentro, a Ponte não teve a força que teve no primeiro tempo e teve um Ituano muito perigoso. Então, 1-1. Perfeito, entramos na Voz do Brasil, em MFM, mas continuamos aqui no YouTube, nas redes sociais, no Facebook, continuamos com a transmissão aqui de Ponte Ituano 1-1, vamos ter aí a coletiva do Hélio dos Anjos, os nossos quadros e tal, tá bom? Depois, à 00:30, voltamos aí para a AM e para o FM. Vamos lá, Zorzinho, que defesa fez aí o Jefferson Paulino, hein, cara? Aquela do Fecim, 45 primeiro tempo, já estava 1-1. No rebote, Fecim matou no peito, mandou no ângulo, rapaz, lá no gol da Fepasa. Jefferson Paulino, pimba para escanteio. E quando estava 0-0 também a defesa do Kaique França, rapaz, um lance. E que o Gerson Magrão saiu na cara,
mas se estava impedido ou não, eu não sei, não deu para reparar, mas até o Batistão parou assim, pô, tá impedido, ele deu uma cobertura, o Kaique França espertamente pega a bola, porque se entra, tava valendo. Vamos lá, gol do Elvis de falta, gol da Ponte, gol do Mário Sérgio, gol do Ituano. Oi, Zorzinho, queremos ouvi-lo. O jogo era difícil, né? Nós falávamos sobre isso durante toda a semana. Vai comentar agora, você me ouve? Oi, tá me ouvindo, Edu? Me ouve? Atenção, Sim, comentando aí, alô, Ponte Edu. 1, Ituano também 1. Edu, alô? Opa, vai falar, vai entrar. Tá me ouvindo? Opa, agora sim, Greg, agora sim. Agora sim, Edu? Opa, tá tranquilo. Pois não. Então vamos lá, Edu. O jogo seria difícil, né? Nós falávamos sobre isso. Esse time do Ituano é um time muito equilibrado, muito bem treinado, né? E a dificuldade foi vista dentro do campo, dentro do jogo. A Ponte conseguiu fazer 1-0, mas num vacilo ali, você vê que o Ituano teve uma falha, né? Naquele lance que o Fecim acaba entrando ali, penetrando no miolo de zaga do Ituano. Foi calçado a falta, e aí a falta com o Elvis, né? Como disse o CH no comentário, foi com a mão, né? Ele pegou, parecia que tinha pegado a bola com a mão e jogado lá na gaveta, a bola pegou na trave, entrou um belíssimo gol. Agora, diante das circunstâncias do jogo, né? Você disse aí o Jefferson Paulino fazendo grandes defesas, a Ponte tentando, propondo o jogo, segundo tempo com mais eficácia, né? Tendo mais a bola, ficando com a bola, não dando espaço para o time do Ituano, não dando o contra-ataque que era o que o Ituano queria, né? Foi, sim, um jogo muito equilibrado de duas equipes que estão ali, para mim, no mesmo nível, né? E a tabela mostra isso, Ponte 40 pontos, Ituano 41. Isso mostra o equilíbrio das duas equipes. Agora, jogos com características diferentes, o Ituano veio para um fechamento de linha ali, para não tomar o segundo gol, o empate seria um bom resultado e a gente percebeu isso, explorando apenas os contra-ataques. Essa era a estratégia do Ituano no segundo tempo e a Ponte não conseguiu, né? Não conseguiu passar pela malha de marcação, uma hora ou outra ali com uma bola parada, que é sempre muito perigosa com o Elvis, né? Aí tinha Ribamar, tinha o Matheus, o próprio Fábio Sanches, né? Chegando ali, mas foi muito eficiente também o Ituano marcando a bola parada, se posicionando ali na frente da sua grande área para não deixar a penetração do time da Ponte, que tem o Elvis, que é um jogador que pensa, que articula, que é inteligente, que tem uma visão de jogo interessantíssima, né? Jogador experiente, mas infelizmente a Ponte não conseguiu fazer o gol agora. Não dá para dizer aqui que o resultado foi ruim pela partida, né? Foi ruim pela circunstância, para subir um pouco mais na tabela, para vislumbrar realmente o G4, mas diante do que nós vimos, do cenário que nós vimos no jogo, o resultado foi absolutamente normal, de duas equipes que, com estratégias diferentes, mas jogando, sem dúvida nenhuma, um futebol para tentar vencer. E o Ituano, depois que empatou a partida, se propondo a se defender e não tomar o segundo gol. Então, Edu, não dá para dizer, para criticar, longe disso. O time da Ponte foi aguerrido, tentou, lutou, correu, batalhou. Você vê que o Arthur, né, saiu, não chegou a sair, mas estava com câimbras, extenuado ali, um pouco antes do término da partida. E é isso, né, a dedicação, o empenho, a entrega. Eu gostei do menino lá que entrou, o Bernardo, né, mesmo que tímido à frente, tímido para atacar, mas na primeira linha ali, cumprindo rigorosamente e não deixando o Ituano evoluir por ali. Então, o resultado para mim ok, viu, Edu? Por tudo que nós vimos no jogo. O Ituano propondo uma marcação forte, a Ponte tentando passar pela malha de marcação, e o jogo, para mim, o resultado de 1-1 foi extremamente ok, viu, Edu? Alô, Antônio Henrique. Antônio Henrique é filho do Batata, da Rio Preto. Menino Antônio Henrique, obrigado. Um beijo do tio Du pra você. Obrigado pelo carinho. Grande Batata. Olha, falar pra você, hein? Foi o primeiro gol esse ano da Ponte. Aliás, repetimos aqui, faltavam 19 dias para completar um ano que a Ponte marcava um gol de falta, tá? O ano passado, 2021, a Ponte marcou 5 gols de falta. 5 gols de falta. Em 2020, para vocês terem uma ideia, a Ponte marcou 2 gols de falta. 2019, a Ponte marcou só 2 gols de falta. Em 2018, sabe quantos gols de falta fez a Ponte? Nenhum. 2017 marcou 3. E assim vai. 2016,
a Ponte só marcou 1. 2015 marcou 2. 2014, 2014 a Ponte só marcou 1 gol de falta. Foi a única Ponte que subiu para o Brasileirão. 2013, consequentemente ou coincidentemente, o ano que a Ponte foi rebaixada no Brasileiro, a Ponte marcou 8 gols de falta em 2013, incluindo o belo gol do Felipe Bastos contra o Lanús, no Pacaembu. Aquele jogo sensacional, público maravilhoso, né? 8 gols de falta em 2013 e assim vai. Ano a ano, aí nos últimos anos, os gols de falta da Ponte, que você vai ouvir já, né? A narração do Batista, o gol do Elvis, lá no gol da Fepasa, tá bom? Muito obrigado a todos que nos acompanharam, lembrando que terça-feira tem Guarani e Novo Horizontino, 21h30, hein? E na quinta, 29 de setembro, semana que vem, também 21h30, Londrina e Ponte. Mas não vamos reclamar, porque esses jogos às 21h30, tarde pra chuchu, começa num dia, termina no outro, mas em compensação, pelo menos até agora, no que a CBF soltou a tabela, não tem nenhum jogo de domingo. Então, domingo, vocês podem programar, né? Passeios, visitas, almoço fora, que tá liberado, é isso aí. Muito bem, então, Operário 0, Guarani 1, gol do Yuri Tanque, o Boris narrou, aqui Ponte 1, Ituano também 1, o Batista narrou, foi a nossa dupla jornada de hoje. E olha, e vamos continuando aqui no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, vem aí o nosso jogo aberto, hein? Já vamos eleger o craque do jogo, até a coletiva do Hélio. Já a coletiva do Hélio, quem tá? Vinícius Abarca ou Edson Souza, repórter Bandeirantes, lá no Majestoso, tá? A coletiva aí do Hélio dos Anjos. Deixa eu ver quem mais aqui. E nós temos também a defesa do jogo, o gabarito, o conceito, jogador por jogador, tá bom? Fica aqui o nosso convite, continue conosco. 23h37, já o gol do Elvis, hein? Vem aí o nosso jogo aberto, hein? E até já! Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golquersaude.com.br. Siga no Instagram, @Golquer Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos, oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Bandeirantes, futebol. Comunicando para transformar. Jornalismo com responsabilidade. Rádio Bandeirantes. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento
Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. GoCare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. GoCareSaúde.com.br. Siga no Instagram, @GoCare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Tem rede balançando. É bola! É falta, entrada na área, falta perigosíssima para Macaca bater. Momento de grande expectativa. Vai para a bola, Elvis. O meu coração está pedindo gol. Autorizado. Vai para a bola. Tomou posição, Elvis. Partiu, pé direito, bateu, é gol! Gol! Da Ponte! Desfraudado, precisando sua cor, onde pegava. Na marca de 26 minutos passados, primeiro tempo, Elvis foi pra bola, tomou curta distância e com o pé direito bateu por baixo da bola com capricho. Ela encobriu a barreira e bateu lá no fundo do gol e fez um golaço no Majestoso. Magistral cobrança, perda mágica, perda direita para fazer a rede balançar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. O gol é uma experiência mística e poeta que a ciência não consegue explicar. É impressionante a capacidade de cobrança de falta de Elvis. Bateu de maneira espetacular e fez a rede balançar. A torcida vibra. Tampa ele até o osso. Dali Ponte Preta, dali Macaca. Dali Ponte Preta, dali Macaca. Elvis, 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 Elvis. Elvis, camisa 62. Do gol, abre o placar do jogo no Majestoso, é Zamada Ponte Preta. Ponte Preta 1, Ituano 0 e o detalhe do gol é seu Carlos Henrique. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Esse gol foi no gol da Fepasa, depois empata Mário Sérgio a 42, 1-1, final Ponte Ituano, renda 42.970, público 3.427. Vamos ao craque do jogo. O amigo Batista votando, Gleger votando, CH votando. Quem será o craque do jogo, hein? Alô, amigo Batista, começou com você o craque. Sim, Edu!
craque do jogo para mim é o Elvis. Cobrou com muita qualidade. Sabemos da qualidade técnica dele, né? Mas, indiscutivelmente, esse gol é um dos grandes gols, dos gols antológicos que aconteceram no Estádio Majestoso. Batida espetacular de perna direita. Lembrou realmente o de cá. O de cá, ele tinha esse jeito de bater falta. De cá destro, sempre tomava curta distância. Até o Tigrão brinca, né? Às vezes a gente está conversando a respeito do de cá, e aí o de cá colocava as mãos na cintura, e quando havia uma barreira, ele esticava o pescoço assim, dando assim um entendimento de que estava olhando a curva que a bola ia fazer. Aí batia de maneira magistral, como bateu o Elvis, e realmente fazia gols espetaculares. Para mim, Elvis, o craque do jogo, o conceito dele é ótimo, Edu. Para você também, comandante, ótima sua narração, como sempre, uma ótima madrugada, uma ótima quarta-feira, até a próxima, Batistão. Valeu, Edu, um grande abraço para o pessoal lá de Fortaleza, da Rádio Assunção AM 620, o César Augusto fez trabalho para a gente, né, quando estive lá para a transmissão de jogo. E também o Júlio Salles, que é o comandante da equipe, está conosco e vai com a gente até a meia-noite. Abraço aí para Fortaleza e para a Rádio Assunção Cearense. Edu, foi um prazer inenarrável estar contigo nessa jornada. Um abraço, Edu! Meu querido amigo, olha, já coletiva, hein? Vai pintar a coletiva do Hélio dos Anjos. Alô, Carlos Oliveira de Praia Grande. Carlos Oliveira, obrigado pelo carinho, viu? Muito agradecido. Batista é um monstro. Olha, tem a coletiva, tá começando, depois o Gleger e o CH, eles complementam o nosso quadro aqui, o craque do jogo, por enquanto o Elvis leva o voto do Batista. Já ouço o professor Hélio dos Anjos. Atenção, o Hélio dos Anjos vai falar. Já vamos colocar aqui o Hélio dos Anjos. E se vamos olhar a competição hoje, né, as duas equipes continuam entre os 4 melhores aproveitamentos. E a gente sabia que nós íamos ter uma equipe versátil, com boa mobilidade. Ele até me surpreendeu um pouco, não usando o Kaique de início e usando o Magrão e o Caio por dentro. Surpresa de escalação, mas eu até achei que no primeiro tempo a força que nós tivemos pelo lado esquerdo poderia ser melhor aproveitada nos corredores internos, né? O próprio Léo podia soltar um pouco mais, porque o Caio estava tendo dificuldade na marcação. Eu achei um jogo com a posse de bola maior nossa, isso é natural, com números de chutes a gol maior nossa, é natural, mas nós enfrentamos um grande adversário. Eu acho que eu tenho que enaltecer a competitividade do meu time, enaltecer o de positivo que foi fazer um jogo muito forte, que a gente sabe. A partir do momento que nós erramos, eu ainda comentei no meu banco, um erro que nós tivemos do gol, nós tivemos o erro em 3 situações, tivemos 2 chances de matar a jogada, com o lateral entrando por dentro, e erramos muito na recomposição de área. A recomposição de área defensiva, nós erramos muito. E os jogadores sabem quem são os jogadores que deveria fazer a movimentação para a bola não chegar naquele homem e voltar para o meio onde eles fizeram o gol. Então, no erro nosso de coletivo, o adversário aproveitou. Mas eu gostei da minha equipe, eu acho que a gente fica sempre sonhando muito, e eu tenho que criar esse clima de sonhar, para você ter um nível de competitividade desse, porque se a gente não cria um clima de coisas positivas, um adversário desse, pela qualidade que eles têm no momento, ele vem e nos atropela. Então nós sabemos que enfrentamos um grande adversário, infinitamente superior do que nós enfrentamos ele no primeiro turno, e a gente tem que dar por satisfeito com o resultado, mesmo sabendo que a gente que sabe acabou perdendo 2 pontos nesse momento. Mas as pessoas têm que entender que hoje nós já temos 18 pontos ganhos, faltando 8 jogos. Primeiro turno nós fizemos 22 pontos. Hoje nós sabemos que o mais importante é você fazer etapa por etapa, buscar resultado lá contra o Londrina, temos condições para isso, né? Temos equilíbrio para isso. Agora, o jogo em si, na minha visão, acabou sendo muito equilibrado. Boa noite, Hélio, Fernando César, Rádio Central. Agora você tem 10 dias para trabalhar o time, para pegar o Londrina lá no Estádio do Café. Como conseguir aí finalmente uma vitória para melhorar o aproveitamento fora de casa? E você acha que os times que estão vindo no Majestoso já descobriram o jeito da Ponte jogar, por isso que os jogos estão mais difíceis aqui em Campinas?
Olha, não é nem só por isso, essa questão de jogo em Campinas mais difícil, é porque nós, se a gente for ver, eu não sei, os últimos adversários nossos aqui foram Bahia, que é um dos, né, mais de 50 pontos, parece que tem 50 pontos. Pegamos depois o Sport decidindo tudo, dois times que um que está o tempo todo dentro dos 4 e o outro que trabalhou muito dentro dos 4 durante a competição. E hoje, de momento, o melhor aproveitamento. De momento, o melhor aproveitamento do segundo turno. Então, eu acho assim, que a Ponte tem a sua característica, tem o seu modelo de jogo. Hoje eu escutei um rapaz, acho que eu dei entrevista, estava dando entrevista para ele, e depois eu vi um comentário de um rapaz que está comentando o jogo pela sua emissora, sem ser o Richardson, foi o outro, Alexandre Lozera. Ele falou uma coisa que me deixou muito orgulhoso. Falou assim, olha, hoje é uma alegria muito grande vir ver a Ponte jogar no seu estádio. Quer dizer, eu acho que a Ponte tem as suas deficiências, nós temos os nossos problemas, mas a gente mostra, durante 95 minutos, uma vontade muito grande de ganhar. Né? E muitas vezes isso a gente leva um pouco, a ansiedade, erra um pouco, mas é isso aí que precisa. O retrato da Ponte é isso, não é um time. Eu nunca vou trabalhar na Ponte aceitando a Ponte ser um time que baixa as linhas. Inclusive eu reclamei para eles que eu acho que nós baixamos muita linha no gol deles. Eu não gosto do meu time com as linhas baixas. Eu não gosto, eu acho que eu trago muito o time adversário para dentro da minha zona defensiva, né? E o mais importante é que nós fizemos um grande jogo contra uma grande equipe, tá? Parabéns também ao Ituano, né? E eu tenho certeza que as duas equipes já estão com a vida, vai estar na próxima rodada com a vida bem definida na competição. Hélio, se me permite, quer fazer uma pergunta a mais? O lance, o gol do Elvis foi muito bonito, mas a jogada do Fecim também. O que foi mais bonito, a jogada do Fecim ou a conclusão do Elvis no gol? E uma outra questão, você confirma que, de fato, se for procurado mais uma vez, acho que você tem se destacado aí, né, nessa campanha da Ponte, e volta e meia tem clube te procurando, né? Você confirma que foi procurado essa semana aí para dirigir mais um time? Eu confirmo, mas eu não saio da Ponte nunca antes de terminar o meu contrato. Mas o Havaí te procurou. Eu não vou citar normalmente ninguém, você entende? Porque já morreu, né? Mas eu não saio, não tenho motivo nenhum, quero terminar minha competição aqui, estou muito bem entrosado com o clube, com a cidade, com as pessoas do clube, então é um fato que eu nem entro em discussão sobre isso, e inclusive eu não sou daqueles treinadores, não tenho idade mais para ficar jogando notícia, né, para valorizar. Eu acho que a vida minha está muito bem definida em relação... Eu tenho vontade de disputar a 2, porque quem não sabe, eu disputei a 2 duas vezes, subi os times e participei do acesso dos 2 times, Santo André em 93 e 15 de Piracicaba em 94. Quer dizer, então daqui a pouco eu vou disputar a 2 com a Ponte e buscar mais um acesso. Isso para mim não muda nada, ser A2, ser A3, você entende? Para mim tudo é um aprendizado e tudo é uma oportunidade. Voltando ao... Sim. Não. Nós estamos muito focados no problema aqui. Eu não vejo necessidade disso, sinceramente. Não vejo necessidade. Eu estou externando o meu pensamento, mas se daqui a pouco amanhã o clube chegar, não quero, acabou, a minha vida continua. Eu estou externando o prazer que eu vou ter de continuar trabalhando na Ponte. Mas isso é a vida que vai seguir. Qual foi a outra situação? Elvis ou Fecim? Olha, eu vou falar com você, eu dou uma palmatória em relação ao Elvis, que eu chamei o Guilherme e falei, pô, o Elvis só não pode querer colocar essa bola por cima da barreira, que a barreira é grande pra caramba. Aí, o que ele fez? Ele tirou a força da bola. Quer dizer, é aquilo que eu falo. Por isso que fica até o final. Por isso você tem que deixar, você tem que sacrificar um pouco o time taticamente, você está entendendo? Mas você deixa, porque é mestre, né? Você entende? Então, eu estou sempre muito sincero, eu queria que ele colocasse a bola no canto do goleiro, eu gritei para fazer a barreira lateral. Você entende? Eu queria colocar porque eu achava que o goleiro, até por ele ser o goleiro, poderia sair um pouco antes. E aí ele fez o melhor. Porque você tira a força daquela bola, aí ela passa da barreira. Se você não tirar a força, ela não passa da barreira. Tá entendendo? Eu achei até um gol um pouco semelhante a um gol que nós tomamos aqui do próprio Ituano, naquele 2-2 que o Caio fez um gol parecido. Assim, um pouco parecido. Apesar do Caio foi mais distante. Esse garoto número 8 deles aí. Eu fico com os dois. O Fecim tem sido muito forte. O Fecim tem multiplicado fisicamente para desenvolver as funções. Ele é um jogador que trabalha, marca por dentro, e ele está aprendendo a dar profundidade. Eu acho que é o melhor momento do Fecim na temporada. Todo mundo, o Fecim jogar por dentro. Naturalmente ele poderia até estar jogando por dentro, ou estar jogando do lado do poço, como nós usamos muito, se não tivesse acontecido o acidente com o Everton.
né? Que esse eu lamento muito, porque eu acho que... mas o Fecim está dando conta, o Fecim fez uma grande jogada e eu tenho mais é que parabenizá-lo, principalmente pela sua participação ativa dentro da partida, não somente nessa jogada. Maravilha, gente. Obrigado, viu? Valeu. O que hoje, coletiva curtinha, professor Era, hein? Mas fala bem como sempre, 23h55, Ponte 1, Ituano também 1, Alves de falta a 26 minutos. E ainda no primeiro tempo, a 42, o Mário Sérgio acabou empatando 1-1, público 3.427, a renda 42.970. E transmitimos também o Boris narrou aqui, Operário 0, Guarani 1, Vitória Bugrina em Ponta Grossa, gol do Yuri Tanque a 20 do primeiro tempo, tá bom? Vamos lá, agora vamos, olha, nós temos aqui a ficha técnica, eu tenho também a defesa do jogo e o gabarito jogador por jogador, também vamos aqui comentar o jogo do Guarani, tá bom? Vamos entrar na madrugada já do dia 14 de setembro, tá bom? Vamos lá, vamos agora, meu caro Giba, atenção, engenheiro Gilberto Sufi. Agora a ficha técnica, que tal, hein? Seria uma boa ideia, hein, Giba? A ficha técnica agora, estamos no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, no Facebook e nas redes sociais e no AM/FM, a voz do Brasil. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Boa, Giba, boa. 23h30, a gente volta pro AM e pro FM também, tá bom? Bom, vamos lá, ficha técnica majestosa, a Ponte começa com Kaique França, Norberto, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Amaral, Leonaldo, Alisson e Elvis, Fecim e Luca. Gente, com 33 do primeiro tempo, sai Norberto, entra Bernardo. O Igor Formiga, com lesão no ombro, já não jogou. Problemas na lateral direita, hein? Entrou Norberto, né? E de novo o Norberto sai machucado. Isso 33 do primeiro tempo, repito, entra Bernardo. Vamos lá, 16 do segundo tempo, duas alterações. Sai Amaral, entra Ribamar e sai o Alisson, entra Fraga. E depois a 36, segundo tempo, mais duas. Saiu o Leonaldi, entrou Cássio Gabriel e saiu Fecim, entrou Nicolas, a equipe do técnico Hélio dos Anjos. O Ituano com Jefferson Paulino no gol, ex-Guarani, Rai Ramos, Bernardo, Rafael Pereira, depois Lucas Dias e Mário Sérgio, Jimenez, Caio, Léo Ceará, depois João Vitor. João Vitor passou pela Ponte em 2021, mas não jogou. Não chegou a atuar em nenhuma partida pela Ponte. E Gerson Magrão, ex-Ponte, inclusive fez gol em derby, depois Kaique, Vinícius Jaú, depois Vinícius Paiva e Brenner, depois Krigor, o técnico Carlos Pimentel. Quem apitou foi Rafael Rodolfo Klein, do Rio Grande do Sul. Cartões amarelos, vamos lá, Ituano, Bernardo e Kaique. E para a Ponte, o Fraga toma aos 46 segundos tempo, pela primeira vez no campeonato, a Ponte a terminar sem tomar nenhum cartão. E aí a 46, Fraga, pimba, amarelo, a Ponte contabiliza 104 cartões, é a equipe mais indisciplinada com 97 amarelos e 7 vermelhos. Vamos lá, os gols no primeiro tempo, Elvis cobrando falta no gol da FEPAS a 26 minutos e Mário Sérgio empatando a 42. Público 3.427 e a renda 42.970. Aqui a ficha técnica, Ponte 1, Ituano também 1. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Edu Pinheiro. Muito bem, Giba. E agora, 23h59. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Entrando na madrugada de 14 de setembro, hein, com a defesa do jogo. A gente foi de improviso, meu caro Giba. Sensacional, vou avisando aqui, tá bom? Lance 1, meu caro Giba. 19, primeiro tempo. É o seguinte, nós não vamos sentir aqui que não teve aquela vibração do Batista, porque o Batista viu o Gerson Magrão saindo assim, tá impedido. A arbitragem vai dar impedimento e tal. Cara, não deu nada. Se o Kaique França não defende, cara, Gerson Magrão tentando por cobertura e o amigo Batista assim, meio sem jeitão, esperando o impedimento na rua, sim. Defendeu o goleiro Kaique França na arrancada do Gerson Magrão. Bandeira mandou seguir, mas havia o impedimento. Se sai o gol, realmente
seria um negócio terrível. Iria que para na o VAR, arrancada né? o Gerson Magrão... Iria para o VAR, mas vocês entenderam, né? Batistão ficou meio sem ação e tal, e não deu impedimento, tava valendo. Claro que se sai o gol, aí vai pro VAR, e a revisão e tal, mas valeu como defesa, tá? Giba, lance 4, hein? Lance 4, aqui, olha, estava 1-0 para a Ponte, quase que o Leonaldi faz 2-0, 38, hein? Primeiro tempo, lá no gol da Fepasa, ele pega o rebote no cantinho, Jefferson Paulino. Oi, Batistão. Elvis cobrou falta, levantou na área para Arthur de peito, lançou para Fecim, chega a marcação, tira, a bola voltou, dominou Leonardo de pé direito, bateu, vai embora! Pela linha de fundo, Jefferson Paulino voou, batida ali fora da área, Leonaldi pegou o rebote, ajeitou na coxa de pé direito, deu uma paulada, espalmou o Jefferson Paulino. Bom, a 42, o Ituano empatou com o Mário Sérgio, 1-1, e a 45 estava terminando o primeiro tempo, gol da Fepasa, gente. O Fecim pega um rebote, mata no peito, entrada da área, da meia-lua, manda no ângulo. Oi, Batistão. É falta. Vem Elvis. Bateu Elvis, pé direito, levantou na área, subiu o zagueiro, tirou, voltou, Fecim, pé canhoto, bateu! Espalma! Jefferson Paulino, que defesa! Batida de canhota, uma canhotaça espetacular, Fecim, a bola veio quente, venenosa, rodando cheia de guizos, uma defesa incrível, a bola ia no ângulo, subiu o Jefferson. Tá aí o Fecim quase marcando, e foi o Fecim que sofreu a falta que o Elvis fez o gol, hein? Vocês estão ouvindo a narração? Elvis está em todas, de forma direta ou indireta, impressionante a bola parada dele. Vamos pro segundo tempo, a defesa do jogo, hein? Ponte Ituano foi 1-1. Vamos lá, Giba, lance 7, 5 minutos do segundo tempo, uma tabela entre Elvis e Luca. Luca para Elvis e saiu assim. Domina lá pela direita, Matheus Silva. Rolou, entregou pro Alisson, para Matheus Silva, para Elvis, passe de primeira, para Luca, para Elvis, pé direito, bateu! Espalma! Jefferson Paulino, Elvis, meteu o pé direito, um bolão do Luca, passe açucarado, a batida de primeira, defesa espetacular. O Elvis está em todas, hein? Olha, vamos lá, agora a última proposta, 34 minutos, segundo tempo. Esse chute do Elvis foi no gol de entrada, né? Agora vamos lá, vez do Ituano, esse João Vitor passou pela Ponte em 2021, mas não jogou, não chegou a atuar, tá? João Vitor, ex-Ponte. Olha, teve aí um vacilo do Kaique França no primeiro lance. O Cléber vai comentar, tá aí na gravação, mas 34, que perigo. Olha o Ituano. Caio lançou na área, perto da direita, João Vitor bateu, defendeu Kaique França. Depois pegou em definitivo. É perigoso, João Vitor. Um toque sutil. Kaique França estava ligado, a bola veio rasteira. Gleger Zorzin. Conceito e definição, grau de dificuldade. Defesa do Kaique França. No primeiro lance ali ele vacilou, né, Batista? Não fez o movimento correto. Estava tendo o rebote ali, mas o Matheus Silva estava bem posicionado. Fez a cobertura Muito ali. Muito bem, foram 5 propostas da defesa do jogo. Vamos lá, 00:04, já estamos dia 14 de setembro. Oi, Gleger Zorzin. A pergunta é, qual foi a defesa do jogo? Edu, sem dúvida nenhuma, aquela que o Fecim matou no peito e bateu lá na gaveta, né? Primeiro tempo ainda, e o Jefferson Paulino fez uma grande defesa. Para mim, essa é a defesa do jogo. Muito bem. E para você, CH? Acompanhe o relator. Então vamos lá, 45 do primeiro tempo, já estava 1-1. A defesa do jogo foi essa. É falta. Vem Elvis. Bateu Elvis, pé direito, levantou na área, subiu o zagueiro, tirou, voltou, Fecim, pé canhoto, bateu! Espalma! Jefferson Paulino, que defesa! Batida de canhota, uma canhotaça espetacular, Fecim, a bola veio quente, venenosa, rodando cheia de guizos,
Uma defesa incrível. A bola ia no ângulo, subiu Jefferson Paulino, espalmou. Mandou para fora pela linha de fundo em escanteio. Agora, 00:05 depois da defesa do jogo. Agora é o gabarito, conceito jogador por jogador. Gabarito do jogo. Se foi ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Vamos lá, Zorzinho. Ponte 1, Ituano também 1. Qual é o conceito do jogo? E melhor o primeiro ou o segundo tempo? Conceito do jogo regular, melhor o primeiro tempo, Edu. Para você, CH. Conceito do jogo regular, melhor o primeiro tempo. Vamos lá, Kaique França jogando de novo sempre de amarelo, pela defesa que ele fez, aquela do Gerson Magrão, hein? Porque tava valendo, aí era o VAR que ia resolver, mas ele fez a parte dele, defendeu com 19 minutos, estava 0-0, complicado se toma o gol. Deixa eu ver o que mais aqui do Kaique França. Acho que só teve essa, né? Deixa eu ver aqui. Teve Leonardo, fez sim, realmente. E teve aquela do João Vitor. A 34 segundo tempo. Essas e outras, qual é o conceito do Kaique França? E com algumas saídas do gol, né, Edu? Com muita competência. O conceito dele é regular. E a Ponte com problema na lateral direita, hein, CH? Igor Formiga, lesão no ombro, não foi pro jogo. Entrou Norberto. Mas a 33 do primeiro tempo, Norberto se machuca de novo. Entra Bernardo. Tá? A pergunta é, como é que foi o Bernardo? Norberto jogou muito pouco, sendo que no gol do Ituano aparece lá na fita o número 33, também um pouco perdido, e me parece o Matheus Silva, mas isso depois você comenta. Como é que foi o Bernardo? Oi, CH. Edu, ele estava muito tempo sem jogar, né? Não dá para colocar ele no Monte Gólgota. Não vou crucificar o jogador, não. Ele teve bastante espírito de luta. Correu pra caramba, mas não é nem sombra do Norberto, tampouco do Formiga. Então vou dar um regular pela grande disposição que ele demonstrou no jogo. É verdade, o Norberto, o último jogo dele foi contra o Vasco, no Majestoso, dia 9 de agosto. Não faz tanto tempo assim, mas ele entrou no finalzinho, né? O jogo anterior, ele jogou contra o Operário, lá no Paraná, no dia 30 de julho. Ele entrou também 17 segundo tempo. Tem entrado pouco. É o Bernardo, que veio da Ferroviária, né? Chegou em abril desse ano. Greg, vamos falar do Matheus Silva e do Fábio Sanches, essa dupla de zaga aí, se eles tiveram culpa no gol, porque na fita aparece o Matheus Silva no gol aí do Ituano. Mas, olha, em compensação, no segundo tempo, o Fábio Sanches faz um corte providencial. O Matheus Silva também faz um corte a 24 segundo tempo. Ele travou e mandou para escanteio. Essas e outras, a dupla de zaga da Ponte. Na minha opinião, eles falharam no gol, viu, Edu? Inclusive o Hélio estava dizendo, né, que baixou demais as linhas e tal, e foi nítido isso na hora do gol do Ituano, mas no contexto geral aí, no jogo todo, foram bem os dois zagueiros. Conceito regular para os dois. E para você, CH, a dupla de zaga aí, Matheus Silva e Fábio Sanches, e no gol do Ituano, se teve alguma falha? Eles dormiram um pouco no ponto. E no primeiro lance da partida também tiveram uma bobeada. Já jogaram melhor os dois. Hoje eu vou dar um regular para ambos. Vamos para o Arthur, Zorzinho. Lateral esquerdo, jogou o tempo todo, era dúvida. O Arthur saiu machucado no jogo anterior, era dúvida, mas foi para o jogo, atuou o tempo todo. Logo no comecinho, o Arthur disputa e salva, cortando para escanteio, hein? Comecinho do jogo, o Ituano atacando lá para o gol de entrada. E teve um lance, Greg, a 42, finalzinho, a Ponte atacando, o gol de entrada. Não era para o Arthur chutar, era para ele cruzar. Ele chutou, foi para fora e pediu desculpas. Essas e outras, Arthur. Mas naquele lance ali, né, Edu, ele já estava extenuado, né? Já não estava aguentando mais, finalzinho de jogo. Mas eu gosto, o Arthur, ele sempre mantém uma regularidade, né? Aparece bem ao ataque, fecha muito bem a primeira linha. Conceito regular para ele hoje, Edu. Vamos pro Amaral. Amaral, CH. O Amaral, eu anotei aqui, olha, com 7 minutos de jogo, o Amaral saiu errado. Perdeu a bola pro Gerson Magrão. A sorte que o Magrão chutou por cima, hein? Aí o Batista falou, começo de jogo, já é a segunda do Amaral. Mas depois, o menino joga com uma raça que eu vou te contar. Como é que ele foi? Ele se recupera.
Ele tentou também alguns chutes aí, ele foi até 16 segundos tempo, entrou o Ribamar. O Amaral, CH. O Fraga tá pedindo passagem. Então ele que não abre o olho que ele perde a posição no time. Gosto do Amaral, ele se recuperou, é verdade, durante o jogo, mas esses apagões que de repente acontecem, às vezes acontecem, não podem mais acontecer. Ele tem um com a senha na mão. O Fraga está pronto para tomar o lugar dele. Ele que se cuide. Vou dar um regular com bastante boa vontade para o menino, bom menino Amaral. Vamos lá, Jorginho. O Leonaldi completou 67 jogos. Parece que começou outro dia mesmo, né? Você vê que teve um lance, 38 o primeiro tempo, rebote. Aliás, foi uma das propostas da defesa do jogo. O Elvis cobrou a falta, a defesa, né, tenta aliviar, joga para fora da área e Leonaldi pega o rebote e mandou no cantinho. Jefferson Paulino pimba para escanteio. E no segundo tempo, ao meu ver, não sei o que você acha, Zorzinho, o Leonaldi apareceu mais. Uma raça incrível, uma disposição impressionante. Ele dos dois lados, vai a gente e vai impressionante, mas ele saiu a 36 do segundo tempo, a entrada do Cássio Gabriel. E o Leonaldi, como é que foi? Essa é a característica dele, né, Edu? O jogo todo correndo, lutando, brigando. Eu gosto demais do Leonaldi, demais mesmo. E hoje, assim, é porque ele sempre mantém uma regularidade, né? Você vê que o Léo, dificilmente ele faz um jogo ruim, né? E dificilmente ele joga uma enormidade, mas ele tá ali sempre mantendo aquela regularidade e o atleta profissional tem que ter isso, tem que ter essa regularidade. Então, para ele hoje o conceito é regular. Vamos para o Alisson, CH. O Alisson hoje saiu mais cedo, jogou até 16 segundo tempo, entrou o Fraga e de cabeça ele é bom e quase fez 20 primeiro tempo, assistência de Elvis, lance normal, não foi de falta não. O Elvis, ele levanta para a área, o Alisson de cabeça, né, aparecendo no meio da zaga aí e raspou, foi para fora. O Alisson, como é que foi? Esse momento foi legal, ele só errou o alvo. Mas como diria aquele que você conhece muito bem, para mim hoje o Alisson estava com o futebol eclipsado, regular apenas. Ô Jorginho, o Elvis, ele está em todas. É o rei da bola parada ou não. Você vê, o Elvis que levantou para o Alisson, essa daí que ele cabeceou para fora. O Elvis faz um gol de falta a lá de cá. Há quase um ano que a Ponte não marcava, chute colocadíssimo. Você vê que o Jefferson Paulino nem foi. Você vê o Leonaldi, pega um rebote, chuta, mas começa com o Elvis cobrando falta. O Fecim quase marca aquele gol no ângulo. Grande defesa de Jefferson Paulino, mas começa com o Elvis cobrando falta. Vai vendo. Segundo tempo, Elvis tabela com o Luca e Elvis chuta. Jefferson Paulino pimba para escanteio. 17 minutos. O Elvis cobra a falta na cabeça do Luca. Luca para fora. 22 segundo tempo. Elvis bate escanteio na cabeça do Ribamar. Ribamar para fora. Enfim, é o dono da bola parada. Jogou mais uma vez o tempo todo. E o conceito do Elvis, como é que foi, hein, Jorginho? Edu, você já disse tudo aí, né? Participou do jogo inteiro. Jogador diferenciado, de muita qualidade. Você vê que, acionado pelo Batista no momento do gol, eu disse, olha, para fazer um gol como esse, o cara tem que ter o ponto certinho da batida. Você viu na coletiva o que o Hélio disse ou não? Que ele pediu para que, olha, avisa o Elvis para bater no canto do goleiro. Porque nessa distância, para ela passar por cima da barreira, é muito difícil. E ele só deu um tapa na bola, né? Então, assim, diferenciado. Conceito para ele hoje, o craque do jogo, né? Sem dúvida, o craque do jogo, Elvis. Conceito bom para ele, Edu. Vamos lá, o Fecim, CH, foi até 36 segundo tempo. Bom, o Fecim, e a jogada que ele fez? A falta que ele sofreu. Ele pegou a bola, CH, ele passou por 3. Mais um pouco seria pênalti. Ele sofre a falta, né? E aí o Elvis cobra e faz o gol. Participação do Fecim. E a 45, aquele chute do rebote Fecim, no ângulo, Jefferson Paulino para escanteio, essas e outras, o conceito do Fecim, que inclusive recebeu elogios na coletiva do Hélio dos Anjos. Elogios justos, corretos. Ele jogou bem, mas cansou no segundo tempo. Enquanto ele teve energia, ele ajudou. Essa jogada da falta, né, que o Elvis fez um golaço,
Ele fez uma jogada sensacional. E essa defesa do jogo foi chute dele também, como você já relatou. Gostei dele. Ele vai levar um regular /bom hoje, Edu. Vamos pro Luca. Você sabe que o Luca jogou pendurado, né? O Luca já faz 2, 3 jogos, está jogando pendurado, mas não tomou amarelo hoje. O Luca que completou 96 jogos com a camisa da Ponte, somando a sua passagem 2017. O Luca que no comecinho, Zorzinho, do segundo tempo, ele furou, rapaz, um cruzamento, ele pumba, furou. O Luca tabela com o Elvis, segundo tempo, comecinho. O Elvis chuta, o goleiro Jefferson Paulino defende. Essas e outras, como foi o Luca hoje, na sua opinião, Zorzinho? Eu disse no intervalo, né, que eu não estava gostando, estava apagadão no jogo, sumido, estava se escondendo em alguns momentos ali, precisava se movimentar um pouco mais. Segundo tempo deu mostras ali no começo, naquela tabela com o Elvis ali, que ele apareceria mais um jogo, mas ficou escondido hoje o Luca. Não gostei. Vou dar um conceito regular para ele, porque ele é um jogador, né, diferenciado desse time aí, e às vezes também pela forte marcação do Ituano, ele ficou eclipsado hoje. Então, o conceito regular para ele. CH, dos que entraram, você já falou do Bernardo, agora faltaram o Ribamar, o Cássio Gabriel, o Fraga e o Nicolas. Alguma observação para eles? O Ribamar até tentou um de cabeça após escanteio aí, cobrado pelo Elvis. Se você tem alguma observação, e vamos também para o Hélio dos Anjos, na sua opinião, por aquilo que ele escalou, sem novidade, equipe de sempre, só na lateral direita, Igor Formiga com lesão no ombro e colocou Norberto, que é o imediato da posição, mas que também se machucou, então pelo menos uma alteração foi por contusão. Então vamos lá, dos que entraram o restante e o professor Hélio dos Anjos. Cássio Gabriel entrou bem, arrastando o time, gostei da entrada dele, do Fraga também. Eles tentaram, mas o restante já estava cansado, então eles não conseguiram virar o jogo. O Ribamar ficou encaixotado, correu pra caramba, participou, mas fica sem nota. E o Nicolas também, sem destaque. Esses, os jogadores que entraram. E o professor Hélio dos Anjos fez um trabalho de regular para bom. Ele fez o que todo mundo faria. Acho que ele substituiu direitinho, o time tentou fazer o possível para ganhar a partida, só que do outro lado tinha um time bem arrumado, marcando muito bem, e a gente tem que deixar isso registrado. A Ponte empatou com um time competente. Então o trabalho do seu Hélio dos Anjos é regular para bom, Edu. Gostei do trabalho dele hoje. Só mais um pouquinho com você, CH. Você falou empatou com um time competente. Então qual é o seu conceito do Ituano, que tem o Gerson Magrão? Quem mais você gostou do Ituano aí? Não sei se gosta do Gerson Magrão. Mas é um time bem regular, bem treinadinho, jogo duro. Belo time o Ituano, hein, CH? É um time que joga, é reativo no momento que tem que ser reativo, marca saída de bola quando precisa. Eu vi 3 maneiras de jogar no mesmo jogo. Então o trabalho do Carlos Pimentel é bom. E eu acho que o Ituano, como a Ponte Preta, são times competentes que vão permanecer na Série B, mas hoje eu vi um time muito bem treinado, organizado. Eu via na beira do gramado o Carlos mandar voltar, mandar apertar, e ele fez uma coisa no jogo de hoje que dificultou muito a vida da Ponte. Ele não deixou o Alisson jogar, e nem o Elvis. E isso tirou muito da força da Ponte, então o conceito do Ituano é um time de regular para bom. Vou precisar da colaboração do amigo, você volta já para falar do Guarani, tá bom, CH? Volto, daqui a pouquinho eu volto, Edu. Beleza, vai tomar uma aguinha, muito obrigado, viu? Ô, Zorzinho, para fechar com você, por gentileza, Hélio dos Anjos, como é que foi, por aquilo que ele escalou, por aquilo que alterou, já comentamos, agora com você, Zorzinho. Ele já descobriu, né, o jeito de jogar, o time ideal, né, o Hélio, e assim, Edu, é característica do jogo, né, jogo duro, difícil, mas eu acho que ele fez o que tinha que ser feito, as mexidas foram bem feitas também, só na hora de que ele tirou o Alisson eu não teria tirado. Acho que o Alisson ele é um jogador que a qualquer momento pode desequilibrar. Estava levando a bola para frente, era o jogador da transição rápida no meio de campo. Então eu não teria tirado o Alisson, mas aí era a opção. E o menino lá entrou bem, né? O Cássio Gabriel entrou bem. Entrou bem para tentar fazer a mesma função ali. Ele tentou mudar a plataforma, ou seja, fez o que tinha que ser feito para tentar vencer. Mas enfrentou um time muito qualificado, um time muito bem treinado e organizado dentro de campo. Então o conceito do professor Hélio hoje, regular, viu, Edu?
Aqui foi 1-1, Ponte Ituano, para duas coisinhas com você rapidamente. O Ituano, o que você achou? E também do muito bom goleiro Jefferson Paulino, hein, Zorzinho? Jefferson Paulino teve uma passagem aí pelo Guarani Futebol Clube, né? Rodou aí em alguns clubes aí também, se não me engano estava no Brusque, tá dando uma andada aí o Jefferson Paulino, com a saída do Pegorari, né, que era o titular, o Pegorari que se transferiu lá para o Juventude. Eles contrataram o Jefferson Paulino, foi muito bem hoje, foi muito bem mesmo. Ele é bom goleiro, muito bom goleiro, o Jefferson Paulino. Na minha opinião, hoje, se não fosse o Jefferson, a Ponte poderia até ter saído vitoriosa na partida. O conceito do Jefferson hoje é bom, sem dúvida nenhuma. E esse time do Ituano, Edu, é mesmo nível da Ponte, né? Mesmo nível da Ponte, um time equilibrado, bem treinado, muito bem ajustado, né? O Pimentel, depois que assumiu no lugar, na vaga lá do Mazola, organizou esse time, rapaz. E o time deu uma arrancada espetacular e tá aí. Time que vai complicar muito nesse campeonato aí, vai fazer um campeonato de permanência, mas faz de regular para bom esse time do Ituano, Edu. Você vê que ele tá no Novo Horizontino, né, Mazola? Ele foi campeão com o Ituano para a Série C, fez um grande momento lá, mas... E agora tá no Novo Horizontino, Mazola. E olha, realmente, depois que o Mazola saiu, esse Carlos Pimentel pegou, Ituano voando baixo, parabéns, grande campanha. Senhorzinho, olha, é o seguinte, prometo, para encerrar contigo, uma palhinha para mim, nossa jornada dupla hoje. Você comentou também Operário e Guarani, vitória Bugrina 1-0, o gol do Yuri Tanque, o CH também daqui a pouco fala também. O gol foi a 20 do primeiro tempo, muita chuva lá em Ponta Grossa. Guarani fez o gol na hora certa, também não tem hora certa para fazer gol, todo momento saindo o gol é o momento. Mas com chuva, 20 minutos, 1-0, Guarani bem na marcação, Operário com dificuldade, campo encharcado e a vitória Bugrina, hein, Gleger? O que tem que enaltecer dessa vitória do Guarani hoje, Edu, foi, sem dúvida nenhuma, o empenho dos jogadores, né? A dedicação no jogo, a concentração. Não seria um jogo fácil, muito pelo contrário, né? O jogo pesado, duro e com chuva ainda, o campo encharcado, ou seja, dificultou demais para ambos os times. E o Guarani foi competente, né? Mais uma vez o Yuri Tanque mostrou muita qualidade ali nessa bola que vem cruzada na área. Ele tem uma leitura, ele tem uma visão legal, ele se posiciona bem, ataca muito bem a bola e fez um belíssimo gol, dando a vitória. Essa vitória é importantíssima para o Guarani. Aspecto tático, técnico, vamos deixar de lado. O que prevaleceu, sem dúvida nenhuma, hoje foi o quê? Os 3 pontos, que é fundamental importância para o Guarani nesse momento da competição, e o empenho dos jogadores, a luta. Os caras se correram uma barbaridade, se entregaram o jogo todo e mereceram o resultado hoje lá no Paraná, viu, Edu? Então tá bom, para você um grande abraço, uma ótima quarta-feira, até a próxima, Gleger. Valeu, Edu, um grande abraço para você também. Olha, na próxima, é o dia do meu aniversário, viu, Edu? Na próxima terça-feira, né? Dia 20 de setembro, estaremos juntos aqui no dia do meu aniversário. Um abraço, viu, Edu? Bom dia, né? Valeu, Eduzaço. Não, quero ver o bolo, né, Giba? A gente aqui, aniversário legal. Você tá muito bem cumprimentado, mas vamos... vou cobrar o bolo. Provavelmente, se eu estiver em home office, como estou hoje, eu vou mandar entregar o bolo para vocês aí. Eu sei que não vai sobrar nem um pedaço para você, porque se o Gilberto Suf tá aí, é um problema. Mas eu vou mandar mesmo assim, viu, Edu? Ainda mais ele sendo feito pela senhora, sua esposa. Qual é o nome dela mesmo? A dona Juliana. Ela faz um bolo, rapaz. É por isso que você... E outra coisa que eu falo para você rapidamente, quando a câmera sai do YouTube, mas a gente tem um circuito interno aqui, como você come, pelo amor de Deus, Gleger do céu, você come a todo momento. É que você não viu o bolo e os doces que a mãe dele faz. Aí. Dona Terezinha também. Você toma cuidado, hein, Gleger? Você vai ver só... Hoje a Juliana fez um lanchinho, né, Edu? Precisava lanchar, né? Eu tava batendo um rango aqui, porque não foi fácil a jornada hoje, não. Não foi. Não está sendo. Você é secretário municipal de esportes de Hortolândia e acumula sua função aqui, comentarista, uma vida muito corrida. Então, um abraço, bom descanso, viu, Gleger? Valeu, Edu. Para você também, um grande abraço. Um abraçaço para o Gilberto Suf. Grande Gilberto Suf. Valeu, Edu. Boa noite. Boa noite, querido. Bom dia. Mané, porque é o seguinte, a vida pública, cara, você ser secretário municipal e trabalhar aqui na Bandeirantes, como o Gleger tem corrido, aqui todo mundo corre, viu? Todo mundo aqui corre, todo mundo aqui é doido. Agora, 00:25, olha, dentro de 5 minutos, a gente encerra a Voz do Brasil e a gente volta no AM, no FM, estamos em YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas,
Estamos no Facebook também, nas redes sociais, tá bom? E o nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. O nosso WhatsApp é o 97102-1493. Atenção, Gilberto Sulfi, vamos fazer o nosso Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Então, 30ª rodada da Série B. Meus amigos, agora para Ponte Guarani faltam 8 rodadas, hein? Faltam 8 rodadas. Tudo começou na segunda-feira com Sport 1, Bahia 0, gol do Gustavo Coutinho, a 20 do segundo tempo. Hoje tivemos a dupla campineira, Operário 0, Guarani 1, gol do Yuri Tanque, marcado aí a 20 do primeiro tempo. Você curtiu aqui, Ponte 1, Ituano também 1, gol do Elvis cobrando falta e depois empatando aí com o Mário Sérgio, o Ituano empatando ambos no primeiro tempo, tá bom? Olha, sexta-feira tá bem repartida essa semana, tá? Na sexta-feira tem 19 horas Vasco e Náutico, 21h30 Novo Horizontino e Grêmio, e no mesmo horário, 21h30 em Muriaé, Tombense e Londrina na cola do Vasco. Ih, rapaz. Bom, se bem que o Náutico, coitado, é o último colocado, mas claro, os nossos respeitos aqui pro Náutico. O Vascão vem de derrota pro Grêmio, tá com o Jorginho, novo treneiro. E o Londrina, Tombense também não vai ser fácil não, hein? Tombense jogando em Muriaé contra o Londrina. Olha, é uma oportunidade pro Vasco tentar aí uma reação, ficar um pouco distante, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Bom, no sábado, aqui nós temos 11 horas Chapecoense e CSA, 16h30 Brusque e Vila Nova, 19 horas do sábado Sampaio Correia e Criciúma e 20h30 do sábado Repelé, CRB e Cruzeiro. Tá bom? Aí encerra a rodada. Agora deixa eu explicar para aqui como é que está aqui a classificação da Série B, a situação da Ponte e também a situação do Guarani. Vamos lá. Cruzeiro está com 62 pontos, em segundo Bahia 51, em terceiro Grêmio 50, em quarto Vasco 45, na cola do Vasco Londrina com 44, diferença de um pontinho, em sexto Sport com 43, em sétimo Ituano agora com 41, em oitava Ponte com 40, em nono CRB 40, em décimo Criciúma com 39, em décimo primeiro Tombense com 39, em décimo segundo Sampaio Correia 38, décimo terceiro Novo Horizontino 33, em décimo quarto Chapecoense com 32, em décimo quinto Guarani com 32, em décimo sexto CSA com 32, e os quatro últimos, Brusque 31, Vila Nova 31, Operário 30 e o Náutico 27. Mas só está começando, né? Só tivemos 3 jogos na rodada. Situação da Ponte, vamos lá, oitava colocada, repito, com 40. Mas, olha, o CRB também com 40 vai jogar, o Criciúma com 39 vai jogar, Tombense com 39 vai jogar, Sampaio Correia com 38 também vai jogar. Então a Ponte, ela pode ser ultrapassada por essas equipes, né? Vamos aguardar. Novo Horizontino com 33 já não alcança a Ponte, tá? Situação do Guarani. Olha, o Guarani dorme fora da zona. Lembrando que o Guarani está a 23 rodadas na zona do rebaixamento. O que acontece? O Guarani é 15º com 32. Mais uma posição o Guarani vai perder. Por quê? Porque nós temos um confronto sábado, 16h30, Brusque e Vila Nova. Se der empate, o Brusque, ele chega a 32 pontos, mesmo que o Guarani, mas aí o Brusque, ele tem 8 vitórias contra 7 do Guarani. Então, pelo número de vitórias, se der empate, o Brusque ultrapassa o Guarani. Claro, se o Brusque vencer, ultrapassa mais ainda. Se o Vila Nova ganhar, o Vila Nova, que tem 31, vai a 34, também vai ultrapassar o Guarani. Então, uma posição, o Bugre perde, tá? A outra situação é do CSA. O CSA tem 32, a mesma coisa que o Guarani, só que nesse momento o Guarani tem uma vitória a mais. Então, se o CSA empatar o jogo, o CSA ultrapassa o Guarani.
Então, essa que é a chave. Agora, 00:30, final da Voz do Brasil. Entramos aqui no AM, no FM e retornamos, né? Pro AM 1170 aqui em Campinas e região. AM 1270 Ribeirão Preto e região. Faixa estendida FM 85,7 para Campinas e 85,3 para Ribeirão Preto. Explicava aqui a situação do Guarani, depois de Operário 0, Guarani 1 e depois de Ponte 1, Ituano também 1. Guarani dorme fora da zona com 32 pontos, vai perder uma posição, porque tem o confronto entre Brusque e Vila Nova, uma coisa é certa, e se o CSA empatar o jogo em Chapecó, Chapecoense está, né, contra a Ponte jogou um bolão, depois perde o jogo seguinte, mas perdeu para o Londrina. Mas se o CSA pelo menos empatar o jogo, o Guarani volta para a zona do rebaixamento. O resumo do resumo, se a Chapecoense ganhar do CSA, o Guarani sai da zona de rebaixamento depois de 23 rodadas. Repetindo, Chapecoense e CSA. O jogo é às 11 horas do sábado. Se a Chapecoense vencer, então aí o Guarani pelo menos vai terminar em 16º e aí sairia fora da zona, tá bom? Situação da Ponte, repetindo aqui, com esse empate 1-1, Ponte oitava colocada com 40, mas ela pode ser ultrapassada pelo CRB com 40, pelo Criciúma com 39, Tombense 39 e Sampaio Corrêa com 38. Vamos aguardar. São somente 3 jogos que tivemos na rodada, não é? Que foi aí Sport 1, Bahia 0 e hoje Operário 0, Guarani 1 e Ponte 1, Ituano também 1, tá bom? Próximos jogos da dupla campineira, só terça da semana que vem, olha, 21h30, hein? Dia 20, terça-feira, aniversário de Greg Zorzin. Guarani e Novo Horizontino. E na quinta-feira, dia 22 de setembro, também 21h30, Londrina e Ponte, tá bom? 21h30. Mas tudo bem, não vamos reclamar não, né? Jogo tarde para chuchu, mas pelo menos domingo a gente tem um descanso, tá bom? É isso aí. Olha, em termos de importante, porque, viu, Giba, hoje quarta-feira, estamos na quarta-feira, 00:32, e amanhã, quinta-feira, nós teremos a definição, sabe do que, Giba? Da Copa do Brasil, tá? O que você acha que vai acontecer, Giba? Hoje é Flamengo e São Paulo no Maracanã. Jogo de ida 3-1 para o Flamengo. Você acha que vai dar Flamengo? Isso. Giba de Ogum, hein? Presente, passado e futuro. Giba sensitivo. Você vê que ele falou que vai dar Flamengo. E na quinta-feira, amanhã, Corinthians e Fluminense. Ele dá o número do Pix, tranquilo, você faz sua consulta, tá bom? Neoquímica Arena, Corinthians e Fluminense. No Maracanã, seu Gilberto, foi 2-2. E olha que o Roger Guedes empatou no finalzinho, hein? Gol santo do Roger Guedes. 2-2 no Maracanã. Neoquímica Arena, amanhã, da Corinthians, o empate é pênalti. Vai para pênalti, tá? E o vencedor leva, tá bom? Ele tá pensando aqui. É importante falar isso aí. Da Corinthians aí. Saiu aqui a fumaça branca. É isso aí, meus amigos. 00:33 aqui na Band. Você ficou em Dia com a Bola. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol. Reduza a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos.
Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento e preço baixo. Contra filé, de costela ou ancho frigol, R$ 45,80 o quilo. Cerveja Budweiser 350 ml, R$ 3,49. Café São Joaquim 500 gramas, R$ 13,99 para cliente Taquaral Mais. Ofertas válidas até o dia 21 de setembro. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Muito bem, Leandro Borges narrou aqui Operário e Guarani. Vamos à ficha técnica de Ponta Grossa. O Bugre começou com Kozlinski no gol, Diogo Matheus, João Vitor, Ternan e Jamerson. Leandro Vilela, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto, Isaac, Bruno José e Yuri Tanque. Com 13 minutos de jogo, 13 do primeiro tempo, Derlan, zagueiro bugrino, se machuca, entra Ronaldo Alves. Depois, a 15 do segundo tempo, saiu Leandro Vilela, entrou Matson e saiu Isaac, entrou Edson Carioca, atacante. Depois tivemos a 32 minutos do segundo tempo, saiu Bruno José, entrou Iago e saiu Yuri Tanque, entrou Genison, a equipe do técnico Mozart. O Operário com Vanderlei no gol, tem 38 anos, ex-Santos, ex-Vasco. Arnaldo, lateral direito, jogou na Ponte 2019. Dirceu Renier e Fabiano. Rafael Chorão, depois Leandrinho. Paulo Vitor, depois Jetterson. Fernando Neto, depois Paulo Sérgio, ex-Ponte. E o colombiano Javier Reina, depois Tomás Bastos. Júnior Brandão e Giovanni Pagani, depois Felipe Garcia, a equipe do técnico Matheus Costa. Olha, esse Tomás Bastos, não confundir com Felipe Bastos, que jogou na Ponte 2013, que fez o gol de falta no Pacaembu contra o Lanús. O Felipe Bastos está no Goiás. Esse aqui é Tomás Bastos, né? Olha, quem apitou foi Diógenes José Padovani. Ele é do Espírito Santo. Atenção, teve cartão vermelho, hein? Cartão amarelo para o Operário Renier e o Leandrinho, tá? E para o Guarani, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Jamerson e o Giovanni Augusto. No finalzinho do jogo, o Giovanni Augusto amarelado, tá? E era o terceiro dele. Aí passou 1 minuto, Giovanni Augusto foi expulso. Não joga contra o Novo Horizontino, terça que vem, no Brinco de Ouro.
Vamos lá, o gol foi do Yuri Tanque, a 20 do primeiro tempo, uma jogada do Giovanni Augusto. Penetrou, limpou, saiu da marcação e um cruzamento, mas como se fosse com a mão. E esse menino aqui, Yuri Tanque, sobe demais, sobe, se antecipa a marcação, vai no último andar. O goleiro nem foi, hein? Vanderlei nem foi. 1-0, Público e Renda não foram divulgados. Operário 0, Guarani 1, a ficha técnica. E já o CH vai comentar agora à 00:40. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. O para-brisa do seu carro quebrou? Conheça a Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras. Confira unidades nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Sofisticar Autovidros. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Seja uma autorizada Sofisticar. Pergunte no WhatsApp 11 96429 0680. Torcedor bugrino, acompanhe o Guarani nos Jogos do Brasileirão 2022. Seja a força do time nas arquibancadas. Seja também sócio campeão e aproveite todos os benefícios, sorteio de prêmios, ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão, chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugritur e muito mais. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19 97417 8000. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. As melhores soluções em equipamentos para manutenção, reparo e operação você encontra na Anhanguera Ferramentas. O maior estoque da região e a pronta entrega. Se você é profissional ou apaixonado por ferramentas, a Anhanguera é a sua loja. Corra para a Anhanguera em Campinas, Jundiaí e Limeira. Ou acesse anhangueraferramentas.com.br e receba no conforto da sua casa. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Futebol é com a Bandeirantes. É do Pinheiro. E o moço de Piracicaba narrou assim lá, o jogo em Ponta Grossa, hein? Esse Yuri Tanque é o 4º gol dele, 3 de cabeça e um chute contra o Vila Nova, bem lembrado por ouvinte aqui, me chamando a atenção. Olha, os 4 gols dele foram de cabeça, não. Esse hoje de cabeça, ontem, né, de cabeça contra o Operário. Então, 4 gols com a camisa do Bugre, veio do Capivariano, 3 de cabeça e 1 de chute. Vamos lá, o moço de Piracicaba. Passe errado, a bola ficou de graça para Bruno José. Ele sai driblando, meteu boa bola na direita para Rodrigo Andrade. Chegou, partiu para cima da marcação de Renier. Soltou por dentro o Giovanni Augusto. Dominou, limpou, em lateral da grande área. Cruzou para Yuri de cabeça no canto e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Do Bugre! A bandeira do verde e branco. Yuri Tanque! Tem a 9 estampada na camisa
camisa. Contra-ataque do Grão. Rodrigo Andrade para Giovanni Augusto. Ele recolheu, dominando o corredor, usou toda a sua experiência. Linha lateral da grande área, levantou a cabeça e cruzou. Na medida para Yuri Tanque. Sobe demais. Foi lá no terceiro andar, meteu firme e forte, testou no cantinho de Vanderlei. E Yuri Tanque, mais um dele de cabeça com a camisa bugrina. Vai pertinho da galera presente em Ponta Grossa para comemorar. E a torcida vibra com ele. E Yuri Tanque marca um gol importantíssimo em Ponta Grossa. E Yuri Tanque, avante, 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 Bugrão. Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco as cores do Bugrão. Yuri Tanque, 21 minutos passados, primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo, nação bugrina. Tá registrado em Ponta Grossa. Yuri Tanque de cabeça. Tá registrado. O Guarani sai na frente. Guarani 1-0 pro Operário. Agora, Boris, o seu 15 na Copa Paulista joga na sexta-feira, hein? 20 horas, Barão do Serra Negra, 15 Piracicaba e Água Santa. Em Diadema foi 1-1 o jogo, hein? Novo empate, é pênalti, hein? O 15, porque o campeão da Copa do Brasil, da Copa Paulista escolhe se quer ir para a Copa do Brasil ano que vem ou para a Série D de dado, tá? E na terça que passou, alô Ribeirão Preto, o Fogão ficou de fora. Botafogo 1, São Caetano também 1, só que o São Caetano ganhou o primeiro jogo no ABC 2-1. Então Botafogo eliminado, segue o São Caetano para a fase semifinal da Copa Paulista. Os outros jogos, nós teremos no sábado, Desportivo Brasil e Portuguesa Esportes. A Portuguesa ganhou no Canindé, 1-0. E o Marília joga domingo. Marília e Noroeste. Marília em Bauru foi 1-1, tá bom? Foi o que sobrou aí da Copa Paulista. Agora, 00:46, já o CH comenta, hein? Operário 0, Guarani 1. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional
Nacional Sol. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Edu Pinheiro. Operário 0, Guarani 1. Oi, CH, queremos ouvi-lo. Olha, Edu, voltando para falar do Guarani, foi um jogo muito difícil, complicadíssimo. O Operário deu muito trabalho, o Guarani foi competente, batalhou, apesar de tudo que aconteceu no jogo, escalação inconveniente e incorreta, mas como diria o nosso queridíssimo Eli Carlos, o certo é que dá certo. Não adianta você ficar discutindo contra fato. O fato é que o Guarani ganhou. O Guarani precisava jogar com o Operário em Ponta Grossa e ganhar o jogo. E ganhou. Enfrentou chuva, gramado pesado, adversário absolutamente competente e venceu o jogo. Não dá para discutir. 1-0 era tudo que o Guarani precisava para que nos próximos dias possa aí treinar com mais tranquilidade para enfrentar os 8 jogos restantes do Campeonato Brasileiro. O fato negativo foi a expulsão do Giovanni Augusto por reclamação no final do jogo. Isso foi absolutamente lamentável, mas a vitória do Guarani foi indiscutível e sensacional, Edu. Ok, então bom descanso, você pode descansar, você quer? Pode descansar, muito obrigado. Agora, 00:52, Guarani então dorme na 15ª, com 32 pontos, por enquanto fora da zona de rebaixamento. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Golquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golquersaude.com.br. Siga no Instagram, @Golquer Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos, oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos.
Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento e preço baixo. Fraldinha resfriada Frigol, R$ 36,98 kg. E tem ofertas exclusivas para cliente Taquaral Mais. Manteiga da vaca, 200 gramas, R$ 8,99. Cerveja Império, 350 ml, R$ 2,49. Ofertas válidas até o dia 21 de setembro. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Só na Anhanguera Ferramentas você encontra tudo o que precisa. Máquinas, equipamentos e ferramentas das melhores marcas do mercado. Visite as lojas em Campinas, na Avenida Ralfo Leite de Barros, número 55, Jardim do Trevo. Em Jundiaí, na Avenida 14 de Dezembro, número 1501, Vila Mafalda. E na cidade de Limeira, na Via Francisco da Andréia, número 6667, próximo ao Limeirão. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Eu me despedi do CH, mas ele volta para analisar aí, jogador por jogador, Operário 0, Guarani 1. Oi, CH! Bom, Edu, falando das notas do jogo do Guarani, vitória maiúscula por 1-0, vamos às notas do Guarani então. Kozlinski fez um trabalho muito bom, leva conceito bom. Diogo Matheus, no seu retorno à equipe, regular. João Vitor, regular. A entrada do Ronaldo Alves, eu vou dar um bom para ele. Ele entrou logo nos primeiros instantes do primeiro tempo. Leva um conceito bom. Gostei do Ronaldo Alves. Jamerson, regular. Vilela, não gostei, ruim. Rodrigo Andrade, conceito bom. Giovanni Augusto, vou dar um regular. Pela expulsão, pela bobagem que fez no final do jogo. Tinha nenhum motivo para fazer o que ele fez. Absolutamente lamentável. Tudo bem que ele tinha razão, né? Ele pediu na cobrança de escanteio, do lado esquerdo do campo de ataque, não é? Para que o jogador do Operário tivesse uma distância regulamentar. E a arbitragem não conferiu isso, ele reclamou, tomou amarelo, depois continuou reclamando e tomou o segundo amarelo, consequentemente o vermelho. Uma pena. Vai desfalcar o Guarani no próximo jogo, um jogador muito importante. No ataque, Isaac, conceito regular. Yuri, o craque do jogo, para mim, conceito bom. Bruno José, não gostei, conceito ruim. Entraram ainda Edson Carioca sem nota, Madison sem nota, Iago sem nota e Genison sem nota. Daqueles que entraram, só o Ronaldo Alves acabou levando conceito bom. E o técnico Mozart do Pinheiro e ouvintes da Bandeirantes, ele foi para o caminho mais longo e conseguiu vencer o jogo. Eu tenho que trabalhar em cima de fatos. O time dele foi muito guerreiro e foi organizado sim. Enfrentou um time competente, que é muito difícil de ser batido nos seus domínios. Então o conceito do professor Mozart hoje é bom. Tá bom, Edu? Um grande abraço para você e daqui a pouco eu tô de volta, hein? No Nossa Área, sempre aqui na Bandeirantes, às 11h30 da manhã. Até lá, amigo. Ah, grande CH, você vê que eu me despedi de você e te peguei na curva te chamando de novo, né? Você tá esperto de madrugada, muito bem. Vambora, Giba, vamos embora, 00:58. Hoje foi longo, hein? Alô, Paulo e Rita Maluca de Jacumã, Praia do Amor, lá em Conde, na Paraíba. Que maravilha, sempre nos acompanhando. Já, hein, se Deus quiser. Muito obrigado, viu? Tenho aqui o final 90-28, esse Yuri, realmente Yuri, que fez o gol do Guarani,
quarto gol dele realmente foi formado na base da Ponte, estava no Capivariano, né? E veio para o Búlgaro. É isso aí. Muito obrigado a todos pelo WhatsApp, pelo YouTube, no AM, no FM, no aplicativo. Muito obrigado mesmo. Começamos às 4h30 de ontem. Esporte em Debate, apresentado pelo Batista, das 4h30 até 6h30. Depois, 6h30, o Boris fez a abertura de Operário e Guarani, narrou 1-0 Guarani, terminou, fizemos aqui um rápido comentário e o Batista foi para Ponte Ituano, que foi 1-1. Então hoje foi longo, hein? Meus amigos, Giba, muito obrigado, viu? Muito obrigado a você, em nome de todos, a nossa equipe técnica, porque ontem, somando com hoje, foi mais longo que o enterro da rainha. E eu volto na terça com o Guarani Novo Horizontino, só terça, dia 20, hein? Terça-feira, Guarani Novo Horizontino. E na quinta, dia 22, semana que vem, Londrina e Ponte. Meus amigos, muito obrigado. E na terça eu volto. Terça, dia 20, eu volto. Se Deus quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Que para se alimentarem, os animais herbívoros, como a capivara, dependem diretamente dos vegetais e por isso são chamados de consumidores primários. Eles servem de alimento aos carnívoros, que são os consumidores secundários, como a onça, que mata e devora a capivara. Bem que você falou que a onça não foi muito tocada pelo 14 de setembro, né? Beijo também para a Lisa de São Vicente, que está sempre ligada aqui com a gente. Vai mandar muita mensagem ainda ao longo da madrugada. É onça, né? Diego Camargo, do Rio de Janeiro, dizendo que já comeu carne de capivara, jacaré, javali, coelho e que tudo isso é muito bom. Capivara, eu não me lembro de ter comido, mas jacaré, javali e coelho já. Coelho é bom, né? Coelho, na Europa eles comem muito, né? Muito, muito, muito. A paeja tradicional é com coelho, né? E carne também, e frango. Na verdade, né? Eu acho que eles pensaram assim, ó, o brasileiro pensou, se a gente faz com carne de frango e coelho a paella, ela vai ficar muito uma galinhada. Taca frutos do mar, que vai ficar mais chique, mais europeu. Porque o brasileiro olha para o europeu e fala, é chique, né? Tem esse espírito de porco. Mas... É uma tinta também, Vitor, um açafrão, né? Eu gosto. Você não gosta de paella? Porque tem arroz, né, Vitor? Mas você pode comer todo o resto. Mas não dá pra separar, né? Ficar separando. Dá. É? Ou se dá, Elton Dias. Os frutos do mar ali, você vai comer um monte. Tem de tudo. Tem até o... Como que chama? Tendinite. Tem de tudo? Não, Ailton. Tem... Não. Acorda, Pedrinho. O Pedrinho ali tá que tá, viu? Eu vou achar aqui o nome do fruto do mar ali, que eu não tô lembrando que vai. Mexilhão fresco, é. É uma delícia mexilhão. Tudo bem que o único lugar que eu já comi é na paella, mas eu gosto, viu? É muito bom. Vai, mexilhão, polvo, lula, camarão grande, camarão médio, pimenta da Jamaica, tem de tudo. O negócio é afrodisíaco. Ailton Dias, falamos sobre ostras, né? Dia da ostra. Eu comi ostra. Você gostou? Hoje. Achei bom. Eu não gosto muito, não. Colocou limãozinho? Coloquei. É assim, você não pode pensar